Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2121. Por favor, siga-me. O homem de meia-idade conduziu Yuan até uma bela mulher de cabelos cor de esmeralda e olhos castanhos, do outro lado da entrada. Diferentemente do homem de meia-idade, que era apenas um imortal prateado, essa mulher possuía o cultivo de uma verdadeira imortal. Senhor Zeng, trouxe-lhe um potencial cliente. É a primeira vez que ele está aqui. A mulher olhou para Yuan com um sorriso gentil e disse: Olá, estimado convidado. Sou Zeng Guoquan, também conhecida como a Guia de Jade por aqui. Tenho mais de 1000 anos de experiência e dezenas de milhares de clientes satisfeitos. Se você procura uma guia confiável e experiente para o subterrâneo abissal, encontrou a pessoa certa. Yuan assentiu e disse: Sou Xiao Yang e estou tentando chegar às formigas de cristal abissais. As formigas de cristal abissais estão localizadas entre os níveis subterrâneos 250 e 300, onde a maioria das criaturas do reino imortal dourado vagueia. Posso levá-lo até lá por 500.000 pedras espirituais. 750.000 pedras espirituais se quiser que eu o guie de volta. Posso até servir como seu guarda-costas, mas isso custará mais 1 milhão de pedras espirituais. Só preciso que você me leve até lá, disse Yuan. Entendo. Quando gostaria de partir? Imediatamente, se possível. Caso contrário, o mais breve possível. Então podemos partir imediatamente, disse Zeng Guoquan. Fique perto de mim. Yuan assentiu com a cabeça e seguiu Zeng Guoquan até a entrada do subterrâneo abissal. Do lado de fora, o submundo abissal parecia um vazio infinito de escuridão total, mas assim que Yuan cruzava um certo limiar, uma luz tênue penetrava a escuridão. Não era tão brilhante quanto a superfície, mais parecida com o brilho fraco de uma luz noturna em um quarto escuro. Ainda assim, para um cultivador como Yuan, a pouca luz fazia pouca diferença. Ele conseguia enxergar através da escuridão com facilidade. Qual a profundidade do submundo abissal? Perguntou Yuan enquanto se aventuravam mais adentro dos túneis. Ninguém pode afirmar com certeza, já que ninguém jamais chegou ao fim. O ponto mais baixo que alguém desceu foi até o nível subterrâneo 1290, onde seres no auge da ascensão divina vagam, respondeu Zeng Guoquan. Auge da ascensão divina? Existem seres tão poderosos assim no submundo abissal? Yuan ficou surpreso ao ouvir isso. Afinal, este mundo está repleto de seres insondáveis, comentou Zeng Guoquan calmamente. Os túneis do submundo abissal estendiam-se amplos e espaçosos, com tetos que atingiam quase 95 metros de altura, permitindo movimentos fáceis por toda a sua vasta extensão. Enquanto Yuan e Zeng Guoquan avançavam pelos túneis, depararam-se com uma miríade de insetos e criaturas subterrâneas, cada uma nativa apenas do submundo abissal. 2 dias depois. Estamos no nível subterrâneo 100 neste momento. Devemos chegar ao nosso destino em alguns dias. Ok. Se não se importa que eu pergunte, por que você está procurando pelas formigas de cristal abissais? Zeng Guoquan perguntou de repente. Para treinamento. Yuan deu uma resposta genérica. Entendo. De onde você é? Eu era discípulo no pavilhão dos rios verdejantes antes de vir trabalhar aqui como guia. Zeng Guoquan continuou a puxar conversa enquanto viajavam. Cresci órfão, então não tenho nenhuma origem familiar. Nossa, você conseguiu chegar a esse nível sendo órfão? Você deve ser muito talentoso. Eu não diria isso. No entanto, tive sorte com alguns encontros fortuitos. Bem, alguns dizem que a sorte é ainda mais importante que o talento. Eles passaram o tempo com conversas leves e após 2 dias de viagem sem pressa, chegaram ao 200º andar. Graças ao seu cultivo excepcional, nenhuma das criaturas ousou se aproximar, permitindo que sua jornada transcorresse calma e sem problemas. No entanto, assim que alcançaram o 200º andar, onde até mesmo os seres mais fracos estavam no reino imortal prateado, os monstros finalmente começaram a atacá-los. Apenas ignore-os, instruiu Zeng Guoquan. Se você tiver alguma técnica para mascarar sua presença, use-a. Com isso, ela ativou uma técnica que suprimiu sua aura o suficiente para passar despercebida. Yuan seguiu o exemplo, embora tenha deixado deliberadamente um rastro de sua presença à mostra. Vários dias se passaram em silêncio, Zeng Guoquan não proferindo uma única palavra, sua atenção aparentemente voltada apenas para guiar Yuan até seu destino. Quanto falta para chegarmos? Yuan finalmente perguntou. Estamos a apenas algumas horas de distância, ela respondeu calmamente. Yuan não disse mais nada e continuou a segui-la. 2 horas depois, Zeng Guoquan parou e disse, chegamos ao nosso destino. Yuan usou seus sentidos divinos para vasculhar o local, mas não conseguiu encontrar nenhuma formiga de cristal abissal. Tem certeza de que estamos no lugar certo? Perguntou ele. Sim, tenho certeza. Yuan fechou os olhos e suspirou. Embora não tenha encontrado nenhuma formiga de cristal abissal, ele encontrou outra coisa, diversas presenças poderosas. Então, acabou a minha reputação como guia, suspirou ele em voz alta. No instante seguinte, as presenças que ele havia pressentido se revelaram, exibindo largos sorrisos. 4 figuras surgiram, cultivadores humanos, cada um no reino do verdadeiro imortal. Eu não menti para você, disse Zeng Guoquan. Eu realmente sou um guia de boa reputação, e quase todo mundo me conhece. Mas eles só sabem o que eu escolho mostrar a eles. Sem se abalar, Yuan perguntou, então, com que frequência você prende seus clientes? Não com frequência. Só quando são pessoas comuns que não farão falta, órfãos sem histórico como você, respondeu ela com uma gargalhada. Os 4 cultivadores juntaram-se à sua risada, suas vozes reverberando pelo túnel em ecos zombeteiros. Esses idiotas não têm ideia do que estão se metendo. Feng Yuxian balançou a cabeça enquanto observava tudo se desenrolar dentro do dantian de Yuan. Yuan então falou, então, o que você vai fazer comigo? Me matar e roubar meu cadáver?
Não será considerado roubo se o dono do tesouro já estiver morto, comentou um dos cultivadores. Nesse caso, apresse-se e termine logo com isso, disse Yuan, sem demonstrar o menor traço de preocupação na voz. Capítulo 2122. Já que você está tão ansioso para morrer, permita-me realizar seu desejo. Rosnou um dos verdadeiros imortais antes de atacar Yuan repentinamente. Artes supremas da lança, grande estocada. O cultivador recuou o braço antes de arremessar a lança que tinha em mãos em direção a Yuan. Seu alvo, contudo, evitava deliberadamente qualquer órgão vital, como se não desejasse por fim a vida de Yuan de forma precipitada, mas sim deixá-lo sofrer uma morte lenta e agonizante. Contudo, no instante em que a lança tocou o corpo de Yuan, parou abruptamente contra sua pele, incapaz de penetrar sequer uma fração mais fundo. Para quem a empunhava, foi como se tivesse atingido uma parede de aço inflexível. O Q2. Os olhos do homem se arregalaram em descrença, recusando-se a aceitar o que via. Subconscientemente, ele começou a canalizar mais que imortal em seu golpe, empurrando com toda a sua força. Contudo, a lança permaneceu congelada no lugar, incapaz de avançar um centímetro sequer. Yuan olhou calmamente para o lanceiro e disse: "Como você vai me matar se não consegue nem me ferir?" "Ah!" O lanceiro soltou um grito furioso, liberando toda a força de seu cultivo. Um instante depois, sentiu a lança avançar lentamente e esboçou um breve sorriso, que logo desapareceu ao perceber a verdade. Yuan apenas recuara minimamente, criando a ilusão de que a arma o estava perfurando. "Porra! Que diabos você está fazendo? Pare de brincar!" Incapaz de suportar assistir por mais tempo, outro verdadeiro imortal rugiu de frustração e avançou, brandindo uma massa enorme, 2 vezes maior que seu próprio corpo, direto na cabeça de Yuan. Bum! Uma violenta onda de choque varreu a área quando a massa atingiu o topo da cabeça de Yuan, arremessando-o contra o chão. O impacto estilhaçou a terra, deixando uma enorme cratera no solo. "É assim que se faz, terceiro irmão", riu o homem que empunhava a massa. "Droga! Isso foi desnecessário, terceiro irmão. Eu mesmo poderia tê-lo matado se você tivesse me dado um pouco mais de tempo. Chega de conversa fiada e vão revistar o corpo dele. Ele alcançou o reino do Imortal Dourado como órfão e já foi mencionado que teve encontros fortuitos. Com certeza ele está carregando algo valioso", latiu Zeng Guoquan. "Sim, irmã mais velha", responderam em uníssono. Mas assim que se aproximaram da cratera onde Yuan havia caído, um dos outros 2 irmãos gritou de repente, alarmado: "Cuidado!" O terceiro irmão reagiu por pouco, mas o quarto, lança em punho, foi uma fração de segundo lento demais. Uma espada reluziu em direção ao seu rosto, o brilho de sua lâmina sendo a última coisa que ele viu antes de sua consciência ser engolida pela escuridão. Embora o quarto irmão nunca tenha percebido como morreu, os outros foram tomados por uma onda de tristeza e fúria ao verem uma espada atravessando seu rosto. "Quarto irmão!" Os outros 3 irmãos gritaram. "Que barulho!" comentou Yuan ao sair da cratera sem um arranhão sequer no corpo. "Seu desgraçado! Você matou nosso quarto irmão!" Rugiram os 3 irmãos restantes com as armas apontadas para Yuan, os olhos faiscando e uma aura assassina inundando a área. "Certo, e daí?" Yuan respondeu calmamente. "Você realmente esperava que eu ficasse aqui parado e deixasse você me matar sem oferecer resistência? Achou que eu não lutaria? Deveria agradecer por eu ter lhe dado uma morte rápida e indolor. Matem-no! Não! Despedacem-no! Façam-no se arrepender de ter nascido!" Zeng Guoquan gritou de repente. No instante seguinte, os 3 irmãos restantes avançaram contra Yuan. Enquanto o terceiro irmão empunhava uma grande massa, os outros 2 brandiam uma espada e um machado pesado. É claro que, independentemente do tipo de arma que empunhassem ou da quantidade de armas que usassem, nenhuma delas conseguiria penetrar a constituição física de Yuan com suas armas de nível antigo. "Irmã mais velha, algo está errado. Por algum motivo não conseguimos tocá-lo com nossas armas. Ajude-nos, seus idiotas sem cérebro. Se as armas não funcionam, usem suas técnicas de artes marciais." A pedido dela, os 3 irmãos rapidamente guardaram suas armas, optando por usar suas técnicas de artes marciais. O túnel tremeu violentamente enquanto eles executavam suas técnicas mais poderosas. Mesmo assim, Yuan permaneceu completamente impassível, chegando até a soltar um bocejo casual. "Impossível! Nem mesmo nossas técnicas marciais conseguem tocá-lo!" exclamaram os irmãos incrédulos ao ver Yuan emergir ileso, sem um único arranhão. Dessa vez, até mesmo Zeng Guoquan ficou paralisado, completamente estupefato. "Eu deixaria vocês se divertirem mais um pouco antes de acabar com suas vidas, mas como estou com pouco tempo, vou terminar por aqui", disse Yuan um instante depois. "Você?" Assim que Zeng Guoquan abriu a boca para falar, Yuan liberou sua aura da espada suprema. Num instante, os verdadeiros imortais foram sufocados sob sua pressão cortante, cada respiração carregada da ameaça de serem cortados em pedaços caso ousassem se mover. Quem diabos é você?" Zeng Guoquan gritou, forçando as palavras com o mínimo de movimento possível, sua voz tensa e irregular sob a aura opressiva. "Eu não sou ninguém", respondeu ele calmamente. Enquanto suas palavras se dissipavam, a aura da espada suprema de Yuan atingiu os 3 irmãos de uma só vez. Contudo, ele evitou deliberadamente seus órgãos vitais, garantindo que sangrassem até a morte lentamente, contorcendo-se em agonia enquanto a morte se aproximava sorrateiramente. "Como pode uma mera imortal dourada possuir tanto poder?" Zeng Guoquan murmurou com uma expressão atordoada. Yuan aproximou-se dela em um ritmo tranquilo e disse: "Na verdade, fico feliz que você tenha revelado suas verdadeiras intenções. Caso contrário, eu não teria tido a chance de me livrar de um lixo como você hoje. Por favor, me poupe."
Eu farei qualquer coisa que você quiser. Zeng Guoquan implorou com a voz trêmula enquanto puxava para baixo suas vestes superiores, revelando sem pudor sua figura sedutora em uma tentativa desesperada de obter misericórdia. Qualquer coisa? Perguntou Yuan. Qualquer coisa, ela confirmou. Então morra por mim. Yuan agarrou a lança caída do quarto irmão com sua energia espiritual e, sem hesitar, cravou-a no estômago de Zeng Guoquan, prendendo-a ao chão. Zeng Guoquan soltou um grito lancinante, mas se recusou a ceder. Num instante, ela fez surgir um tesouro de seu anel espacial e apontou para Yuan, gritando: mesmo que eu morra hoje, levarei você comigo. Capítulo 2123. Morra, seu desgraçado. Rugiu Zeng Guoquan, inundando o tesouro com sua energia espiritual no instante em que o sacou, e o tesouro começou a brilhar de forma sinistra. Você realmente achou que eu deixaria você usar isso? Yuan zombou, usando a técnica de selamento celestial nela. Num instante, o cultivo de Zeng Guoquan foi selado, cortando o fluxo de energia espiritual e, com ele, qualquer esperança de ativar o tesouro. Yuan então arrancou o tesouro de suas mãos e o examinou com um leve interesse. Parecia uma varinha, mas era forjada inteiramente de um cristal desconhecido, cujo núcleo transbordava uma imensa energia destrutiva. A energia contida nela era tão imensa que se Zeng Guoquan tivesse conseguido ativá-la, a devastação resultante poderia ter remodelado a própria paisagem do submundo abissal. Que objeto perigoso você tem aqui? Onde conseguiu uma coisa dessas? Perguntou Yuan, pois nunca tinha visto nada parecido. Eu te conto se você me deixar viver, ela respondeu prontamente. Claro, não vou te tocar se você me contar. Yuan assentiu. Jure pela sua alma. Ela exigiu. Se você fizer o mesmo. Sem outra escolha a não ser obedecer, Zeng Guoquan começou a jurar por sua alma com os punhos cerrados. Juro por minha alma que direi onde consegui a vara da destruição, o tesouro em suas mãos, se você me deixar viver. Yuan então jurou. Juro pela minha alma que não te tocarei se me contares tudo o que sabes sobre este tesouro. Após ambos terem cumprido seus juramentos, Zeng Guoquan começou a revelar tudo o que sabia sobre a varinha da destruição. A vara da destruição é um tesouro artificial forjado pela sociedade sem nome, uma cabala de lunáticos unidos por um único objetivo: criar uma arma capaz de desencadear a maior destruição imaginável. Eu a adquiri por meio de um amigo que tinha ligações estreitas com eles. Isso é tudo que eu sei. A sociedade sem nome, hein? Murmurou Yuan. Quem é seu amigo? Você já o conheceu. Foi ele quem te trouxe até mim. Eu vejo. Já lhe contei tudo o que sei, então vou me retirar agora. Sem esperar pela resposta de Yuan, Zeng Guoquan arrancou a lança de seu corpo, fazendo com que seu sangue jorrasse como uma cachoeira. Espere. Assim que ela começou a voar para longe, Yuan a deteve. Você vai quebrar seu juramento? Os céus destruirão sua alma se você fizer isso. Ela gritou com uma carranca profunda no rosto. Não, eu não vou fazer nada com você. Mas vou sim. Uma voz desconhecida ressoou de repente, assustando Zeng Guoquan. No instante seguinte, Feng Yuxian emergiu do Dantian de Yuan. Sem qualquer aviso, apontou o dedo para Zeng Guoquan, invocando seu fogo primordial verdadeiro. Chamas invisíveis irromperam ao redor de Zeng Guoquan, consumindo seu corpo num instante. Ah! Você me enganou, seu desgraçado. Zeng Guoquan gritou, caindo no chão enquanto a agonia dilacerava seu corpo. Yuan permaneceu em silêncio, com o olhar fixo nela enquanto ela era lentamente reduzida a cinzas nas chamas de Feng Yuxian. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. Zeng Guoquan gritou incessantemente, mas seus gritos logo cessaram. Poucos instantes depois, sua voz silenciou completamente. Com os infratores sob controle, Yuan recolheu calmamente seus anéis espaciais, transferindo todos os seus tesouros para os seus. Entre os itens que descobriu dentro dos anéis espaciais, havia um mapa do submundo abissal, contendo informações detalhadas até o nível 500. Então, usando esse mapa, Yuan dirigiu-se à localização exata das formigas de cristal abissais. Um dia depois, Yuan chegou ao seu destino. Então está aí a colônia das formigas de cristal abissais. Um sorriso levemente animado curvou os lábios de Yuan quando centenas de formigas de cristal abissais surgiram à vista, correndo pelas profundezas e incansavelmente esculpindo novos túneis no submundo abissal. Embora tivessem a forma de formigas, cada uma delas era do tamanho de uma minivan, irradiando a aura do reino do ancestral divino, enquanto algumas entre elas haviam alcançado a ascensão imortal. Sem hesitar, Yuan revelou sua presença e começou a massacrar as formigas de cristal abissal. Apesar de famosas por seus exoesqueletos resistentes, mais duros que o metal refinado usado para forjar tesouros de grau divino, elas estavam completamente indefesas diante dele, seus corpos se despedaçando com um único golpe de seu punho. Após matar várias formigas apenas com os punhos, Yuan liberou sua aura da espada suprema, abatendo muitas de uma só vez, pois matá-las uma a uma levaria muito tempo. Num piscar de olhos, centenas de formigas jaziam mortas. Contudo, Yuan não sentia satisfação, porque a esse ritmo, completar sua missão de 100 milhões de mortes ainda levaria uma eternidade. Infelizmente, faltavam menos de 2 meses para sua partida rumo ao cume flamejante imortal. Enquanto continuava a abater centenas de formigas a cada poucos minutos, Yuan ponderava sobre um método mais rápido para acelerar o massacre. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, uma que poderia acelerar drasticamente seu trabalho, mas que era ao mesmo tempo perigosamente arriscada e totalmente ardilosa. Feng Feng, Yuning e Yinjin. Ouça-me. Yuan então apresentou sua ideia a eles, buscando suas opiniões. Jovem mestre, isso é insano, mas genial ao mesmo tempo, disse Feng Yuxian.
Pode não afetar você, mas certamente afetará todos os outros, acrescentou Yuning. Na teoria parece uma boa ideia, mas na prática pode facilmente sair do controle e pessoas inocentes podem morrer por causa disso, disse Lan Yinjin em tom preocupado. Vou garantir que toda esta área esteja isolada antes de fazer isso, para que não haja vítimas inocentes, disse Yuan. Após discutir o plano em detalhes e refiná-lo para garantir que nada saísse do controle, Yuan se preparou para colocá-lo em prática. Primeiro, ele percorreu a área circundante, selando todos os túneis que saíam do território das formigas de cristal abissais com formações, com a ajuda de Yuning, prendendo-as efetivamente em um só lugar. No entanto, o território era tão vasto que Yuan levou quase um mês inteiro para concluir a tarefa. Assim que teve certeza de que não havia para onde eles escaparem, Yuan recuperou o abismo nefasto e aproximou-se da formiga mais próxima. Capítulo 2124. Com o abismo nefasto em mãos, Yuan aproximou-se calmamente da formiga de cristal abissal mais próxima. No instante em que percebeu sua presença, e a aura sinistra que emanava da adaga, a criatura soltou um grito inaudível antes de se virar para fugir. Você pode correr, mas não pode se esconder. Yuan não fez nenhum movimento para perseguir a formiga. Na verdade, ele parou completamente. Então, quando já estava suficientemente longe, ele puxou o braço para trás e arremessou o abismo nefasto, enviando-o pelo ar como um míssil mortal. Num piscar de olhos, o abismo nefasto atingiu seu alvo, golpeando o corpo da formiga de cristal abissal, uma massa de cristal acinzentado semi-transparente. A lâmina do abismo nefasto perfurou o corpo cristalino da formiga com a mesma facilidade com que uma faca afiada corta papel, envenenando-a instantaneamente e marcando-a com a marca do nefasto. O veneno era tão potente que a formiga de cristal abissal foi levada à beira da morte em um instante. Então, com a ativação da marca, a segunda habilidade da adaga foi desencadeada, e seu cadáver explodiu violentamente, liberando uma densa névoa venenosa que se espalhou em um raio de 100 metros. As formigas de cristal abissais próximas foram instantaneamente afetadas pela marca da ruína, cada uma detonando por sua vez. A reação em cadeia varreu suas fileiras sem pausa, continuando até que cada recanto de seu vasto território estivesse envolto na névoa venenosa mortal. Centenas, milhares, dezenas de milhares de formigas pereceram em segundos e em meros minutos, o progresso da missão de Yuan aumentou em milhões de pontos. Na verdade, o abismo nefasto provou ser tão devastador que dizimou toda a população de formigas de cristal abissais da área. Satisfeito com a eficiência do método, e com bastante tempo ainda disponível, Yuan decidiu expandir sua área de caça. No entanto, antes de usar o abismo nefasto, Yuan certificou-se de que não havia mais ninguém por perto, pois não tinha intenção de ferir inocentes. Então, com o tempo que lhe restava antes de sua partida para o cume flamejante e mortal, ele expandiu gradualmente seus territórios de caça, preenchendo vastas extensões do submundo abissal com a névoa venenosa que se espalhava. Em pouco tempo, as pessoas começaram a perceber que algo estava errado. Criaturas do submundo abissal estavam se comportando de maneira estranha, aparecendo em lugares onde nunca haviam sido vistas. Até mesmo seres poderosos que deveriam existir apenas nos níveis mais profundos estavam sendo avistados nos andares superiores, deixando os exploradores completamente perplexos. Claro, isso acontecia porque eles estavam fugindo desesperadamente da névoa venenosa liberada por Yuan. Com ele aterrorizando implacavelmente os níveis inferiores, a única opção era escapar em direção aos andares superiores que levavam à entrada. Atenção, pessoal! Algo estranho está acontecendo dentro do subterrâneo abissal. Alguém gritou assim que saíram do subterrâneo, alertando as pessoas acampadas perto da entrada. O que está acontecendo? As criaturas que normalmente só são encontradas nas profundezas estão correndo em direção à entrada. Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido. Você sabe qual é a causa desse fenômeno? Não, mas já há pessoas que foram lá investigar. Passaram-se alguns dias enquanto a notícia do estranho fenômeno se espalhava por toda parte. Eventualmente começaram a chegar relatos daqueles que se aventuraram a investigar. De acordo com os investigadores, os níveis inferiores estão envoltos numa espécie de névoa venenosa. Eles tentaram sondar mais a fundo, mas formações rochosas bloquearam o caminho, impedindo-os de se aproximarem, relatou uma fonte. Formações? Alguém as colocou ali para impedir que o veneno se espalhasse? Isso é muito provável. De onde veio esse veneno? Foi liberado por alguma criatura ou criado por outra coisa? Ponderou outra pessoa em voz alta. Não há como saber a menos que desativemos as formações e procuremos mais a fundo, mas fazer isso poderia espalhar o veneno ainda mais. E ainda não temos ideia de quão potente ele realmente é, comentou alguém. Logo surgiu um debate sobre se deveriam desativar as formações para investigar ou manter o veneno contido até que se dissipasse sozinho. Logicamente, o veneno deveria ser deixado em paz para evitar problemas e riscos desnecessários. No entanto, o vasto território que agora ocupava dificultava seriamente a exploração, o que, por sua vez, significava perdas significativas de receita. Além disso, muitos acreditavam que o veneno não era particularmente letal e poderia ser evitado com o auxílio de comprimidos resistentes a veneno. Deveríamos simplesmente deixar o veneno se espalhar. Dessa forma, ele se dissipará e desaparecerá muito mais rapidamente. Como não sabemos de onde vem, não podemos afirmar com certeza que o veneno desaparecerá tão facilmente. Na verdade, sou especialista em venenos. Vou analisar o veneno primeiro e depois te dou minha opinião. Eu concordo, já que também tenho alguma experiência com venenos. Eu também. Em pouco tempo, uma expedição foi organizada com numerosos especialistas partindo para examinar o veneno por si mesmos. Algum tempo depois. Então, o que você acha?
Quão perigoso é isso? É difícil dizer sem ter experimentado em primeira mão, mas mesmo assim, posso afirmar que é diferente de qualquer veneno que já encontrei. Dito isso, provavelmente não é muito letal, já que sua cor é apenas verde, que é a cor mais comum e mais fraca de veneno que existe. Este veneno se assemelha ao veneno de Jade, comentou um dos especialistas em venenos presentes. Embora seja poderoso, sua força é suficiente apenas para ameaçar mortais. Se for esse o caso, por que até mesmo criaturas de nível imortal estão fugindo disso? O veneno não afeta todos da mesma maneira. É possível que as criaturas do submundo abissal sejam simplesmente mais vulneráveis a ele por natureza. Por que não desativamos a formação brevemente, apenas o tempo suficiente para eu testar o veneno? Tem certeza? O mestre dos venenos assentiu. Para falar a verdade, não estou fazendo isso por boa vontade. Estou simplesmente muito interessado em estudar esse veneno. Então vamos trazer um mestre de matrizes para cá. Alguns dias depois, um mestre de matrizes de nível 8 foi trazido para o subterrâneo abissal para lidar com as formações. Quando o mestre das matrizes chegou e viu as formações, exclamou surpreso: céus! Este tipo de formação é incrivelmente antigo e remonta à era primordial. Existem apenas alguns mestres das matrizes neste mundo que teriam conhecimento suficiente para criar algo assim. Capítulo 2125. Nunca imaginei que um dia veria uma formação tão antiga. O mestre de matrizes de nível 8 ficou maravilhado com as formações criadas por Yu Ning, o mestre de matrizes da era primordial. Com o passar de incontáveis anos, a maioria das formações daquela era se perdeu no tempo. Então, você consegue desativá-lo ou não? Perguntou um dos cultivadores ao mestre das matrizes. O mestre das matrizes respondeu com um sorriso irônico: claro que consigo. No entanto, vai demorar um pouco mais do que o normal, já que as formações da era primordial são muito mais complexas. Embora as formações da era primordial fossem muito mais intrincadas em seu design, elas não eram necessariamente mais poderosas do que as modernas. Com o tempo, os avanços nos símbolos e formações das matrizes reduziram a complexidade desnecessária, mantendo seu poder e, em alguns casos, até mesmo o aprimorando. Após admirar a formação por mais um momento, o mestre da matriz começou a trabalhar em sua desativação. Em algum lugar no subterrâneo abissal, Yu Ning imediatamente percebeu que algo estava errado com sua formação e avisou Yuan: jovem mestre, alguém está tentando desativar uma das minhas formações. No entanto, Yuan não ficou surpreso ao ouvir isso. Na verdade, ele já esperava que alguém tentasse liberar o veneno, pois é da natureza humana mexer com o que não se deve. Qual deles? Perguntou ele a Yu Ning. A formação no nível 220. Ao ouvir isso, Yuan imediatamente começou a se mover naquela direção. Embora pudesse eliminar o veneno caso aquelas pessoas estivessem infectadas, ele precisava estar perto o suficiente para fazê-lo. Um dia depois, Yuan chegou bem a tempo, pois o mestre de matrizes de nível 8 estava a poucos minutos de romper a formação. Ele se aproximou deles e disse em voz alta: eu não faria isso se fosse vocês. O que? Todos ali presentes se viraram para olhá-lo com as sobrancelhas arqueadas. E quem é você? Aquele que montou aquela formação, disse Yuan. O quê? Foi você quem criou essas formações ancestrais? O mestre de matrizes interrompeu seu trabalho, encarando Yuan com os olhos arregalados, mas não o reconheceu. Afinal, todo mestre de matrizes conhecido por possuir a habilidade de criar tais formações era um indivíduo renomado. Eu montei essa formação por um motivo, sabiam? Vocês não veem a névoa venenosa do outro lado? Ou será que todo mundo aqui está cego? Yuan zombou deles. As pessoas presentes franziram a testa rapidamente, e uma delas respondeu: embora eu aprecie sua preocupação com os outros, você sabe o quanto suas formações estão bloqueando o tráfego no subterrâneo abissal? Mesmo que haja um pouco de veneno, isso pode ser facilmente neutralizado com pílulas resistentes a veneno. Um pouco de veneno? Você sabe que tipo de veneno é esse? Perguntou Yuan. Não, mas segundo os especialistas, não é nada muito perigoso. Yuan não conseguiu conter o riso diante de tal resposta e disse: nada muito perigoso? Ótimo. Se você realmente pensa assim, vá em frente e libere o veneno. Eu já avisei, então não me culpe pelo que acontecer depois. As expressões de desagrado em seus rostos se intensificaram após ouvirem as palavras sinistras de Yuan. Como todos os presentes eram pelo menos imortais de bronze, Yuan não estava muito preocupado que o veneno os matasse instantaneamente, e ele certamente conseguiria removê-lo a tempo. No entanto, esses cultivadores sofreriam uma dor imensa por um tempo. Afinal, a melhor maneira de aprender é através da dor. O que devo fazer? O mestre da formação perguntou aos outros qual era a opinião deles. Posso continuar a remover a formação, ou posso parar por aqui? Os agricultores dali começaram a refletir. Por fim, um dos especialistas em veneno se pronunciou: se vocês estão com tanto medo, podem ficar para trás e deixar que eu lhes mostre que não há motivo para temer esse nível de veneno. Os cultivadores assentiram. Nesse caso, vamos fazer isso. Certo? Esse cara provavelmente nem sabe nada sobre venenos e é só paranoico. Yuan não tentou convencer essas pessoas e observou em silêncio enquanto elas desmontavam a formação. Poucos minutos depois, o mestre da formação concluiu seus preparativos e começou a desmontar a formação. No instante em que foi desativado, o veneno selado irrompeu como uma onda implacável. O mestre da matriz recuou imediatamente, enquanto o especialista em venenos avançou, permitindo que a névoa tóxica o envolvesse. Os outros observavam em silêncio tenso. Viu? Não há absolutamente nada com que se preocupar. O mestre dos venenos interrompeu a frase no meio, sua expressão antes calma se transformando subitamente em puro terror e choque. Vê, vocês estão bem? Gritaram os cultivadores.
Ah, ajudem-me! O especialista em venenos ofegou, caindo no chão e estendendo as mãos em desespero enquanto sangue jorrava de seus olhos, nariz, boca e ouvidos. O pânico tomou conta dos cultivadores que tentaram fugir, mas a névoa venenosa se espalhou muito mais rápido do que haviam previsto, engolfando-os antes que pudessem escapar. Logo estavam todos no chão, contorcendo-se de agonia e ofegando enquanto a dor excruciante do veneno dilacerava seus corpos. Eu não disse que somos um bando de idiotas. Yuan balançou a cabeça. Após alguns segundos e pouco antes do veneno lhes tirar a vida, Yuan recuperou o abismo nefasto e recolheu o veneno com ele. Então, com a ajuda de Yuning, reativou a formação. Este é meu último aviso a todos vocês. Se mexerem na minha formação e liberarem o veneno novamente, eu não estarei aqui para salvá-los. Sem dizer mais nada, Yuan se virou e desapareceu na escuridão. Mesmo com o veneno expurgado de seus corpos, os cultivadores permaneceram imóveis, pois os danos causados exigiam tempo para cicatrizar. Após a experiência de quase morte, os cultivadores rapidamente espalharam a notícia para os outros, avisando-os para não liberarem o veneno. Aquele veneno era diferente de tudo que eu já havia experimentado como especialista em venenos. Apesar da minha resistência a venenos, ele conseguiu me imobilizar completamente em segundos. Se não fosse por aquele misterioso especialista, eu teria morrido naquele dia. O especialista em venenos relembrou sua experiência. Assim, os habitantes do subterrâneo abissal abandonaram qualquer tentativa de desmantelar as formações, optando por contorná-las, por mais inconveniente que isso pudesse ser. Capítulo 2126. Após o incidente com os cultivadores que desativaram sua formação, Yuan continuou a espalhar a névoa venenosa a cada instante até que estivesse quase na hora da reunião no cume flamejante imortal. Em pouco mais de um mês, Yuan já havia massacrado mais de 70 milhões de seres no submundo abissal, restando-lhe menos de 30 milhões para completar sua missão. É claro que ele ainda precisava alcançar o reino dos verdadeiros imortais. Quando estava quase na hora, Yuan recolheu toda a névoa venenosa com o abismo nefasto antes de deixar o subterrâneo abissal. Embora pudesse ter deixado o veneno lá para acumular mortes passivamente, ele não queria arriscar que as pessoas desativassem sua formação enquanto ele estivesse ausente, pois não conseguiria salvá-las a tempo. Além disso, ele poderia facilmente retornar a este local para concluir sua missão em um futuro próximo. E como ainda precisava alcançar o status de verdadeiro imortal, não tinha pressa em completá-la. Após emergir do submundo abissal, Yuan permaneceu perto da entrada por alguns instantes, seu sentido divino se expandindo como se procurasse por alguém. Momentos depois, voou em uma direção específica e pousou diante de um homem de meia-idade que lhe era familiar. Vê você. Por que está aqui? Exclamou o homem de meia-idade, chocado e surpreso ao ver Yuan parado diante dele, quase como se estivesse olhando para um fantasma. O que foi? Você parece que viu um fantasma, comentou Yuan, tirando o homem de meia-idade de seu devaneio. O que aconteceu com a senhora Zeng? Perguntou imediatamente o homem de meia-idade. Oh, foi horrível. Yuan respondeu rapidamente com a voz carregada de angústia. Chegamos ao 300º andar sem problemas, mas quando nos aproximamos do território das formigas de cristal abissais, o chão sob nossos pés explodiu, liberando uma névoa venenosa. Felizmente eu tenho resistência a veneno. No entanto, a guia, ela não teve a mesma sorte e morreu envenenada. O quê? Ela morreu? Exclamou o homem de meia-idade com o rosto tomado pela incredulidade. Sinto muito pela sua perda, suspirou Yuan. Isso não pode ser. Não tem como ela estar morta. Yuan deu de ombros. Não sei mais o que lhe dizer. Se não acredita em mim, pode ir ver o cadáver dela com seus próprios olhos. No entanto, não sei se ainda estará lá quando você chegar. O homem de meia-idade caiu de joelhos com uma expressão vazia no rosto. Yuan não disse mais nada e simplesmente se virou para ir embora. Embora o homem pudesse estar em conluio com Zeng Guoquan, Yuan não tinha provas para agir. E mesmo que as tivesse, matar o homem na frente de tantas testemunhas só o faria parecer o vilão. Sem mencionar que ele precisaria convencer a todos ali sobre o verdadeiro caráter de Zeng Guoquan. Após partir do submundo abissal, Yuan seguiu Feng Yuxia em direção ao cume flamejante imortal. Seu destino ficava em uma terra de chamas eternas, uma vasta extensão envolta em fogo inextinguível. Por milhares de quilômetros, as chamas se estendiam ininterruptas, tornando-se cada vez mais intensas à medida que se aprofundava. Seu poder marcado por uma mudança gradual de cor. Qual é a história por trás deste lugar? Perguntou Yuan. Feng Yuxian respondeu. Segundo a lenda, uma fênix primordial nasceu aqui. Ao nascer, as chamas que você vê agora se acenderam e queimam desde então. Dizem que até mesmo uma grande inundação tentou, sem sucesso, extingui-las, daí o nome, Vale da Chama Imortal. Este também é um local reverenciado onde as fênix vêm cultivar, considerado popular e sagrado entre elas. Humanos, no entanto, têm entrada estritamente proibida, e qualquer um que for descoberto será executado à vista pelas fênix que treinam aqui. Então eu estou em perigo? Yuan deu uma risadinha. Bem, você é outra história. Além disso, humanos podem entrar se receberem a aprovação de uma fênix, e comigo aqui, ninguém ousaria causar problemas a vocês, disse ela. Após mais 2 dias de viagem, Yuan e Feng Yuxian finalmente avistaram uma montanha colossal e solitária à distância, toda a sua forma envolta em chamas rugindo. Quando se aproximaram o suficiente, puderam ver guardas cercando todo o local, tratando-o como um cofre de tesouros. Identifiquem-se. Os guardas deram a ordem quando Yuan e Feng Yuxian se aproximaram o suficiente. Fomos nós que convocamos esta reunião, disse Feng Yuxian. Então você deve ser a fênix primordial. Por favor, siga-me.
Os 10 clãs reais da Fênix já estão presentes, aguardando sua chegada. Assim, Feng Yuxian e Yuan seguiram o guarda pelas encostas ardentes da montanha até chegarem ao topo, onde se erguia uma estrutura colossal semelhante a um coliseu. Dentro de seus muros havia um grande salão organizado como uma sala de conferências. Dentro da sala de conferências havia 10 seções distintas, cada uma claramente designada para um dos 10 clãs reais da Fênix. Tanto Yuan quanto Feng Yuxian ergueram as sobrancelhas ao verem a cena diante deles. O que está acontecendo? Pensei que apenas 7 dos clãs reais da Fênix tivessem concordado em participar. Então, por que parece que todos os 10 estão aqui? Perguntou Feng Yuxian ao entrarem na câmara, notando que cada seção estava ocupada por grupos trajados com suas próprias vestimentas distintas. Ao perceber a chegada deles, o líder do clã da Fênix Ascendente se pronunciou. Bem-vindos à Câmara Real da Fênix. Quanto à sua pergunta, embora 3 clãs inicialmente tivessem recusado participar, mudaram de ideia no último momento e decidiram juntar-se à reunião. Feng Yuxian lançou um olhar para Yuan, que exibia um leve sorriso por trás da máscara. Ao entrar no espaçoso centro da câmara, Yuan elevou a voz e perguntou: "Vocês vieram aqui sob as ordens do Imperador Celestial?" A sala ficou em silêncio, e a atmosfera instantaneamente tornou-se tensa e pesada. "Isso mesmo", respondeu alguém de repente. "Há algum problema nisso?" Yuan voltou seu olhar para a Fênix que havia falado e disse calmamente: "Não, de forma alguma. Na verdade, fico feliz que todos vocês estejam aqui. Isso tornará esta reunião muito mais interessante e me poupará o trabalho de procurá-los mais tarde." Capítulo 2127. Logo após o líder do clã da Fênix Ascendente informar os 10 clãs reais da Fênix sobre a reunião, os demais prontamente contataram o Imperador Celestial para relatar a situação, pois a omissão poderia ser interpretada como uma traição. Naturalmente, o clã da Fênix Ascendente fez o mesmo. Dito isso, os clãs reais da Fênix contataram o Imperador Celestial mais por formalidade, e poucos deles realmente consideraram o assunto como uma traição. Quando o Imperador Celestial soube da existência de uma segunda Fênix primordial, ficou tão surpreso e intrigado quanto os clãs reais da Fênix. Assim, sugeriu que todos participassem da reunião. Como 7 dos 10 já haviam concordado em participar, ele se dirigiu principalmente aos 3 que inicialmente recusaram. "Antes de começarmos, gostaria de confirmar algo." Outra Fênix falou de repente em voz alta. "Para não perdermos tempo, quero ver com meus próprios olhos a prova de que você é uma Fênix primordial." Embora ninguém mais tenha dito nada, muitas das Fênix presentes podiam ser vistas acenando com a cabeça em concordância, pois todas compartilhavam o mesmo sentimento. Claro, Feng Yuxian concordou sem hesitar. Uma das Fênix na câmara produziu uma agulha carmesim feita de um material cristalino e falou em voz alta: "Em vez da agulha da Fênix dourada, usaremos a agulha da Fênix celestial. Ela foi feita com uma pena e sangue de uma Fênix primordial. Além de ser mais precisa que a agulha da Fênix dourada, ela também produzirá uma reação distinta ao detectar a linhagem sanguínea da Fênix primordial. As outras Fênix primordiais também usaram esta agulha para testar sua linhagem sanguínea, então seria justo testar a sua também. Use a agulha que quiser. Os resultados não mudarão", respondeu Feng Yuxian com total convicção. A Fênix que empunhava a agulha da Fênix celestial ergueu-se e aproximou-se de Feng Yuxian, agulha em punho. Momentos depois, colheu algumas gotas de seu sangue e esperou. Em segundos, a agulha começou a tremer antes de explodir em uma chama carmesim brilhante, o fogo assumindo a forma de uma fênix com as asas estendidas. "É verdade. Ela é uma verdadeira fênix primordial", exclamou o homem com espanto estampado no rosto. Os demais presentes na câmara compartilharam seu espanto, com expressões que misturavam choque e deleite. Independentemente de seus sentimentos pessoais, o aparecimento de 2 fênix primordiais simultaneamente era nada menos que um milagre, um evento digno de celebração. "Mas isso não é tudo", continuou o homem com a agulha da Fênix celestial. "A pureza de sua linhagem sanguínea é de 98,8%. É muito maior do que a linhagem sanguínea das outras fênix primordiais." "O quê?" exclamou a líder do clã da Fênix Ascendente, saltando de pé em choque. "Eu testei a linhagem dela há apenas 3 meses, e estava em 97,9%. Você está me dizendo que aumentou quase um ponto percentual inteiro nesse curto período de tempo? Talvez a agulha da Fênix dourada não tenha medido sua linhagem com precisão", sugeriu uma das Fênix. No entanto, Feng Yuxian descartou essa ideia e disse: "Não sei se ela mencionou isso, mas minha linhagem foi amaldiçoada por milhares de anos e só começou a se recuperar há alguns anos. Eu acreditava que já estava totalmente recuperado, mas claramente não foi o caso. Aposto que minha linhagem chegará a 99% mais cedo ou mais tarde." A câmara mergulhou em silêncio, pois nenhuma das fênix presentes conseguia realmente compreender o que significava possuir uma pureza de linhagem de 99%. "Há mais alguma coisa que você precise verificar antes de começarmos a reunião?" perguntou Yuan, quebrando o silêncio. "E você?", respondeu alguém um segundo depois. "Quem é você e que qualificações tem para estar diante de nós, muito menos para falar conosco? Será que eu tenho o direito de estar aqui?", perguntou Feng Yuxian de repente. "Claro, você é uma fênix primordial com quase 99% de pureza de linhagem", respondeu a fênix prontamente. "Então ele, meu mestre, certamente está qualificado para comparecer perante vocês. Que ultraje! Como uma fênix primordial, como você pode servir como mero servo de um humano?", exclamou alguém com a voz repleta de indignação. "Por que não? A outra fênix primordial serve ao Imperador Celestial e, pelo que sei, o Imperador Celestial também é humano", respondeu Feng Yuxian. "Essa é outra história. O Imperador Celestial é o humano mais poderoso dos 9 céus.
Pois bem, discordo. Meu jovem mestre é inquestionavelmente superior ao Imperador Celestial, declarou Feng Yuxian calmamente, sem qualquer hesitação na voz. Suas palavras deixaram a sala atônita. Havia pouco mais de 20 fênix presentes, com 2 ou 3 representantes de cada um dos 10 clãs reais da Fênix. Vamos nos acalmar, disse Yuan após um breve silêncio. Ele prosseguiu calmamente. Fui eu quem convocou esta reunião, não você nem ninguém mais nesta sala. Se você acha que não tenho qualificação para estar aqui, então fique à vontade para se retirar. As fênix estreitaram os olhos diante da ousadia de Yuan, mas, apesar do desagrado, permaneceram todas em seus lugares. Agora que isso está resolvido, vamos começar a reunião, certo? As fênix assentiram. Vamos começar com uma breve apresentação. Meu nome é Yuan. Eu sou Feng Yuxian. Apesar de ter revelado seu nome verdadeiro, nenhuma das fênix o reconheceu, embora seu nome tivesse se espalhado durante as qualificações do Imperador da Espada. A maioria das criaturas não demonstrava interesse em assuntos irrelevantes para elas e não se deu ao trabalho de assistir. Mesmo no resto do mundo, o número de pessoas que testemunharam o evento era insignificante em comparação com a imensidão da população. Em seguida, o líder do clã da Fênix Ascendente se apresentou. Feng Linjian do clã da Fênix Ascendente. Feng Niepan do clã da Fênix do Nirvana. A Fênix sentada ao lado do clã da Fênix Ascendente foi a próxima. Feng Qionjiao do clã da Fênix do Renascimento Carmesim. Feng Yushan do clã da Fênix Celestial. Um a um, os líderes dos clãs reais da Fênix se apresentaram. Ao final, Yuan havia aprendido o nome de todos os clãs. Capítulo 2128. Após a introdução, Yuan disse, sei que seu tempo é muito precioso, então irei direto ao ponto. Vocês se aliaram ao Imperador Celestial porque ele prometeu ajudá-los a melhorar sua linhagem em 3%. No entanto, o Imperador Celestial e eu, digamos que não somos muito amigos, e eu quero que vocês me sirvam em vez do Imperador Celestial. As fênix na câmara encaravam Yuan com os olhos arregalados, como se não conseguissem acreditar no que acabavam de ouvir. Após um momento de silêncio, eles caíram na gargalhada. Você quer que a gente sirva você em vez do Imperador Celestial? Ha ha ha. Essa é a piada mais engraçada que eu vi em toda essa década. Assim que as risadas diminuíram um pouco, o líder da Fênix do Renascimento Carmesim falou em tom ofendido. Em primeiro lugar, nós não servimos ao Imperador Celestial. Na verdade, não servimos a ninguém. Estamos trabalhando com ele. Isso é completamente diferente de servi-lo. O líder do clã da Fênix Vermelha Imperial então se pronunciou. Não sei como você conseguiu persuadir a Fênix Primordial a se tornar sua serva, mas isso não funcionará com o resto de nós. Independentemente da sua oferta, não o serviremos. Por que vocês não guardam essa ideia para depois de ouvirem minha oferta? Eu mencionei que tenho uma oferta ainda melhor do que a que o Imperador Celestial fez a vocês, por isso alguns de vocês se deram ao trabalho de aparecer aqui. A sala ficou em silêncio quando as fênix começaram a se comunicar por meio de transmissão de voz. Yuan não dava a mínima para o assunto da conversa e esperou pacientemente que terminassem. Alguns minutos depois, o líder do clã imperial da Fênix Vermelha finalmente falou. Muito bem, vamos entretê-los por enquanto. Vamos ouvir sua oferta. A voz de Yuan era firme e deliberada enquanto ele falava em voz alta. Não só aumentarei a pureza da sua linhagem sanguínea em mais de 3%, como também concederei aos 3 primeiros clãs Fênix que concordarem em me servir a chance de evoluir sua linhagem sanguínea. O quê? Evoluir nossa linhagem? Vários líderes de clã se levantaram de um salto em choque. Contudo, alguns rejeitaram imediatamente sua afirmação, zombando com desdém e raiva. Você espera que acreditemos em tamanha bobagem? É o mesmo truque que você usou para enganar a Fênix Primordial? Que benefício haveria em enganar os 10 clãs reais da Fênix? Não sou tão tolo, disse Yuan, balançando a cabeça. Embora eu não possa prometer sucesso na evolução da sua linhagem, posso garantir que elevarei sua pureza ao máximo potencial. Há também outros benefícios em me servir, mas deixarei isso para depois. Mesmo que esteja dizendo a verdade, você realmente espera que simplesmente acreditemos na sua palavra? Assim como confirmamos a linhagem da Fênix Primordial, precisaremos de provas para suas alegações. Claro que vou provar isso. Yuan examinou a sala com um olhar penetrante antes de parar em um certo indivíduo. Feng Yuyu, vem aqui. Feng Yuyu, que havia comparecido à reunião acompanhado de sua mãe e do grande ancião, ficou com uma expressão atonita no rosto ao ser chamado. Yuan assentiu silenciosamente. Feng Yuyu levantou-se e dirigiu-se ao centro da sala. Então Yuan perguntou. Antes de começarmos, gostaria de me desculpar por tê-lo enganado fingindo ser uma fênix primordial. Também não o culparei se não desejar mais me servir. Isso é. Feng Yuyu começou, mas, sem saber o que dizer, rapidamente fechou a boca. Independentemente da sua decisão, melhorarei permanentemente sua linhagem sanguínea como um pedido de desculpas. Yuan se virou para a Fênix que testava a linhagem sanguínea de Feng Yuxia e disse, você deveria testar a linhagem dele antes que eu comece, para que possa ver os resultados. A Fênix, que pertencia ao clã da Fênix Graciosa, assentiu com a cabeça e aproximou-se de Feng Yuyu com a agulha da Fênix Celestial na mão para coletar seu sangue. Poucos instantes após coletar o sangue de Feng Yuyu, a agulha da Fênix Celestial revelou a pureza de sua linhagem sanguínea. 86,4%. Nada mal. Feng Linjian, sua mãe, assentiu com uma expressão satisfeita no rosto. Devido à sua linhagem sanguínea enfraquecida, a linhagem de Feng Yuyu também havia sofrido, caindo de seus 87% originais.
86,4%, correto? Guarde esse número. Enquanto Yuan falava, ele recuperou o abismo nefasto e, diante dos olhos de todos, furou a ponta do dedo com ele, extraindo algumas gotas de seu sangue. Embora ainda tivesse um pouco de sangue previamente preparado, precisava mostrar às fênix provas de que lhe pertencia. No instante em que o sangue fresco de Yuan tocou o ar, um aroma único se espalhou por toda a câmara. No momento em que as fênix o sentiram, começaram a salivar inconscientemente. Depois de coletar seu próprio sangue, Yuan o segurou diante de Feng Yaoyu e ordenou: beba. Com licença. Os olhos de Feng Yaoyu se arregalaram ao ouvir a ordem. Se você quer melhorar sua linhagem, beba. Se não quiser, eu dou para outra pessoa, disse Yuan. Feng Yaoyu ficou pensativo com a oferta de Yuan. Para uma besta divina, beber o sangue de um humano era considerado uma desgraça, um ato próprio apenas de bestas mágicas selvagens que se deleitavam em tal selvageria. Apesar de sua aversão à ideia de beber sangue humano, Feng Yaoyu não conseguia se livrar da sensação de que recusar o levaria a um imenso arrependimento, especialmente ao notar Feng Yuxian encarando o sangue com um brilho voraz nos olhos. Está bem, eu vou beber. Com determinação inabalável, Feng Yaoyu aceitou o sangue e o engoliu de uma só vez. Delicioso! Exclamou involuntariamente, o sabor diferente de tudo que já havia experimentado, refinado e divino, como se tivesse sido criado pelos próprios céus. Então, uma sensação familiar percorreu seu corpo, surpreendentemente semelhante à sensação que ele experimentara quando Yuan lhe concedeu sua bênção há mais de um ano. Por precaução, Yuan concedeu a Feng Yaoyu a bênção do monarca imortal. Muito bem, você pode testar a linhagem dele novamente, disse Yuan, virando-se para a fênix que segurava a agulha da fênix celestial. Capítulo 2129. O quê? Você já quer que eu teste a linhagem dele? Nem se passou um minuto desde o que você fez com ele. Acha que nossa linhagem pode ser melhorada tão facilmente? Comentou a fênix com a agulha da fênix celestial franzindo a testa. Você saberá assim que testar a linhagem sanguínea dele, respondeu Yuan com confiança. Tanto faz. Se você diz. A fênix prosseguiu testando a linhagem sanguínea de Feng Yaoyu mais uma vez. Um instante depois, quando a fênix viu os resultados, deixou cair a agulha da fênix celestial no chão, com o rosto paralisado de choque e descrença. E então, qual foi o resultado? Insistiram as outras fênix com as vozes repletas de curiosidade e expectativa. A fênix engoliu em seco, nervosa, antes de responder com voz atordoada. 86,9%. O quê? A pureza da linhagem dele melhorou em 0,5% em apenas um minuto? Impossível. Testem o sangue dele novamente, insistiram as fênix. Ao pegar a agulha da fênix celestial, a fênix olhou para Feng Yaoyu, que estava tão atônito quanto ela com o resultado, e disse: com licença. Ele testou a linhagem sanguínea de Feng Yaoyu novamente. Impossível! Exclamou a fênix um instante depois. Sua linhagem sanguínea agora está em 87,3%. Toda a câmara ficou em silêncio enquanto as fênix lutavam para compreender o que estavam testemunhando. Em apenas um minuto, a pureza da linhagem sanguínea de Feng Yaoyu aumentou em quase 1%, algo que normalmente levaria centenas de milhares de anos. O que diabos está acontecendo? Como consumir o sangue de um humano pode fortalecer sua linhagem? Exclamou o líder do clã da Fênix radiante. Embora quisessem acreditar que se tratava de algum tipo de truque, sabiam que era impossível, pois a agulha da Fênix celestial não podia ser enganada. Contudo, alguns deles logo tiveram uma ideia surpreendente. Espere, o sangue de um humano capaz de fortalecer a linhagem de uma besta divina? Isso soa exatamente como o poder do monarca imortal. Ninguém ousava expressar tal ideia em voz alta, pois beirava a loucura. Afinal, o monarca imortal havia perecido há muitas eras. E, no entanto, quanto mais refletiam sobre o assunto, mais plausível ele se tornava. Bem, você está satisfeito? Ou precisa de mais provas? Disse Yuan de repente, quebrando o breve momento de silêncio na câmara. Mais uma vez. Deixe-me testar sua linhagem novamente, exigiu a fênix com a agulha da fênix celestial, com os olhos fixos em Feng Yaoyu. Feng Yaoyu assentiu rapidamente em aprovação, pois ele também estava ansioso para saber se sua linhagem sanguínea havia se fortalecido ainda mais. As outras fênix engoliram em seco, nervosas. Um instante depois, os resultados chegaram. 89,3%. Sua linhagem melhorou em mais um ponto percentual inteiro. Meu Deus! Mais 1%? Mesmo que as melhorias parassem por aqui, sua linhagem sanguínea ainda melhorou em 2% em apenas alguns minutos. Esse nível de progresso é raro. O quanto mais sua linhagem irá melhorar? Perguntou o líder do clã da Fênix Etérea a Yuan. Ele deu de ombros. Honestamente, não faço a mínima ideia. Se você realmente quer saber, terá que esperar alguns dias pelos resultados finais, semanas, para ser mais seguro. Muito bem, reconheço sua capacidade de aprimorar nossa linhagem. Mas e quanto à sua segunda afirmação? Se for verdade, seria 1. Infelizmente, não posso fornecer provas neste momento, pois atualmente não tenho condições para isso, disse Yuan. No entanto, assim que eu recuperar minhas forças, poderei começar a tentar. Por enquanto, vocês terão que acreditar na minha palavra. Recuperando suas forças. Quem é você, afinal? Questionou o líder do clã da Fênix de Jade. Quem sou eu? Acho que muitos de vocês já têm uma ideia de quem eu sou, então por que não tentam confirmar? Respondeu Yuan com um sorriso no rosto. Feng Linjian, do clã da Fênix Ascendente, foi a primeira a se levantar e a falar. Então, se não se importa que eu pergunte. Você é parente do monarca imortal? O quê? O monarca imortal? Aqueles que não haviam ligado os pontos exclamaram em choque ao ouvirem seu nome. A atmosfera na câmara mudou rapidamente, tornando-se mais pesada enquanto as fênix aguardavam ansiosamente a resposta de Yuan. Pode-se dizer isso, concordou Yuan. Qual é a sua relação com o monarca imortal? Ele ainda está vivo? Feng Linjian continuou a questionar. Sim, o monarca imortal está vivo.
Quanto ao meu relacionamento com ele, após uma breve pausa, Yuan continuou, eu sou o monarca imortal. As fênix na câmara saltaram de pé, com os olhos tão arregalados que pareciam que iam cair das órbitas. A revelação foi tão impressionante e confusa que o silêncio tomou conta da sala por vários longos instantes. Então, o silêncio foi quebrado pelo som de risadas. Ha ha ha. Não consigo me conter mais. Você é o monarca imortal? Que engraçado, zombou um jovem bonito sentado ao lado do líder do clã imperial da Fênix Vermelha. Yuan voltou seu olhar para o jovem, que se levantara e agora caminhava a passos largos em direção ao centro da câmara, diminuindo a distância entre eles. O jovem parou bem diante de Yuan e disse, se você é mesmo monarca imortal, deveria ser capaz de me fazer ajoelhar apenas com suas palavras, não é? Tente. Tem certeza de que não se importará com a humilhação? Perguntou Yuan. Não se preocupe, não serei humilhado, respondeu ele com confiança. Por quê? Porque você é uma fênix primordial. O sorriso no rosto do jovem desapareceu instantaneamente. Ah, é? Como você descobriu? Eu suprimi minha aura de propósito para esconder isso. Apenas um palpite, disse Yuan. Imaginei que se o Imperador Celestial quisesse a presença dos 10 clãs reais da Fênix nesta reunião, também desejaria a presença da Fênix primordial. Além disso, embora você possa ocultar sua aura, não pode impedir que os outros lhe lancem olhares. Entendo, então os outros me traíram. Ao perceber que sua identidade secreta havia sido revelada, o jovem liberou a restrição sobre sua aura, permitindo que ela fluísse e inundasse toda a câmara. Capítulo 2130. Então, você quer que eu prove minha identidade como monarca imortal forçando você a se ajoelhar, é isso? Perguntou Yuan. Isso mesmo. Tem algum problema com o meu pedido? Disse a Fênix primordial. Honestamente, isso é muito chato, não exigiria nenhum esforço. Além disso, não tenho o menor desejo de humilhar o lacaio do Imperador Celestial e dar a ele mais um motivo para me odiar. A Fênix primordial estremeceu ao ouvir as palavras de Yuan e murmurou. Como é que você me chamou? De lacaio? Eu não sou lacaio de ninguém, seu desgraçado. Ah, é? Se você não é o cachorrinho de estimação do Imperador Celestial, o que você é? O escravo dele? Chamas irromperam do corpo da Fênix primordial, envolvendo-a e formando uma armadura de fogo puro. Sabe de uma coisa? Não me importa se você é um monarca imortal ou não. Você não vai sair daqui até que eu lhe ensine a respeitar um ser superior. Tão rápido em recorrer à violência? Seu temperamento é bem curto, mesmo para os padrões da Fênix, disse Yuan com uma leve risada. Não serei zombado por um mero humano. Rugiu a Fênix primordial, estendendo sua mão direita, envolta em verdadeiro fogo primordial, em direção ao pescoço de Yuan. Jovem mestre, gritou Feng Yuxian, agarrando instintivamente o braço da Fênix primordial. Seus olhos ardiam com intenção assassina enquanto ela disparava. Como ousa tocar no meu jovem mestre? Você deseja morrer? A Fênix primordial zombou dela. Isso não lhe diz respeito. Claro que isso me diz respeito. Você está atacando o meu. Está tudo bem, interrompeu Yuan. As chamas dele são fracas demais para me ferir, de qualquer forma. Você não só me insultou, como ousou menosprezar meu fogo. A Fênix primordial tremeu de raiva. No instante seguinte, todo o seu corpo foi tomado por chamas invisíveis, tão intensas que distorceram o espaço ao redor. O verdadeiro fogo primordial instantaneamente envolveu o centro da câmara e engoliu Yuan e Feng Yuxian em suas chamas. Assim como os dragões possuem escamas invertidas que os levam à loucura quando tocados, as fênix sentem suas próprias escamas invertidas, suas chamas, que são sua identidade e orgulho. Para muitas fênix, suas chamas são mais preciosas que a própria vida. Tê-las insultadas é uma ofensa que a maioria das pessoas não consegue compreender. Sênior Feng Daniel, por favor, acalme-se. Ainda estamos no come flamejante imortal, que independentemente da sua linhagem, proíbe a violência. Esta é uma regra sagrada transmitida por nossos ancestrais. As outras fênix o advertiram rapidamente. Embora Feng Daniel, a fênix primordial, estivesse fervendo de raiva, ele não havia perdido completamente a razão. Recuperando o controle, ele rapidamente retirou seu fogo primordial verdadeiro. Contudo, o dano já estava feito, e as fênix só podiam rezar por Yuan, pois nenhum humano seria capaz de resistir ao fogo primordial verdadeiro. O quê? Ele saiu completamente ileso. Quando as fênix olharam mais de perto, seu choque aumentou, pois Yuan não apresentava nenhum ferimento, nem mesmo o mais tênue vestígio de queimadura. Como isso é possível? Será que ele alcançou a harmonia do fogo? Não, mesmo isso não garantiria proteção completa contra o verdadeiro fogo primordial, já que ele ignora toda a resistência ao fogo. Yuan ignorou as fênix em choque e concentrou-se apenas em Feng Daoyu. Já que você me atacou primeiro, finalmente tenho um motivo para mexer com você. O que você está? Feng Daoyu abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer mais do que algumas palavras, Yuan o interrompeu. Calha a boca. Naquele instante, a boca de Feng Daoyu se fechou. Quando tentou abri-la novamente, percebeu que havia perdido completamente o controle. Tentou forçar a abertura da boca com as mãos, mas tais esforços também foram inúteis, como se seus lábios estivessem colados. Os 10 clãs reais da Fênix engoliram em seco, nervosos, ao verem isso, mas continuaram a observar em silêncio. Contudo, Feng Daoyu se recusou a ceder. Em sua luta, ele repentinamente liberou sua base de cultivo, revelando estar no 7º nível do reino da ascensão divina. No instante em que liberou seu poder de cultivo, Feng Daoyu se libertou do comando de Yuan. Isso não prova nada, gritou ele. Então, que tal isso? Yuan estreitou os olhos e ordenou em tom severo, sua voz amplificada pelo Ki imortal. Deite-se no chão e rasteje como uma minhoca, ordenou ele. O que você está?
Feng Daoyu foi interrompido mais uma vez quando seu corpo repentinamente desabou no chão, debatendo-se e contorcendo-se como uma minhoca arrancada da terra. É claro que Feng Daoyu conseguiu se libertar em segundos, mas a essa altura, o estrago já estava feito. Isso ainda não é suficiente para provar minha identidade? Se não, então só conheço mais uma maneira, extrair à força sua essência sanguínea, disse Yuan em um tom um tanto ameaçador. Você não se atreveria, exclamou Feng Daoyu, enquanto se afastava inconscientemente de Yuan. Yuan deu de ombros. Você tem razão. Mesmo sendo o animal de estimação do Imperador Celestial, eu não sou cruel o suficiente para usar uma técnica tão perversa contra você. Pela última vez, eu não sou cãozinho de colo, escravo ou animal de estimação do Imperador Celestial. Assim como os 10 clãs reais da Fênix, eu apenas concordei em ajudá-lo. Ah, é? Em troca de quê? Duvido que você esteja disposto a trabalhar de graça. E isso não é da sua conta. Se você não quiser me contar, não vou me intrometer, disse Yuan. Então, você acredita que eu sou o monarca imortal? Feng Daoyu cerrou os punhos com força e rosnou. Eu acredito em você, mas e daí? Mesmo que você seja o monarca imortal, não pense que isso por si só fará com que eu o respeite ou reverencie. Yuan sorriu por trás da máscara e disse, não me importo com a forma como você me trata. Estou apenas tentando provar minha identidade para que o clã da Fênix Real dos 10 não precise se preocupar com a possibilidade de eu ser uma fraude. Por quê? Perguntou de repente um dos líderes do clã. Por que você está tentando nos fazer escolher você em vez do Imperador Celestial? Não podemos trabalhar com os dois lados? Porque o Imperador Celestial e eu somos inimigos, e provavelmente entraremos em conflito no futuro, revelou Yuan calmamente, deixando todos na sala perplexos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2131. Espere um segundo. Devo ter entendido errado. Você acabou de dizer que é inimiga do Imperador Celestial? Perguntou em voz alta a líder do clã Fênix Vermelha Imperial saindo de seu transe. Yuan assentiu calmamente. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Basicamente, você está nos pedindo para lutar contra o Imperador Celestial ao seu lado. Isso é muito mais do que apenas ser seu seguidor. Você tem noção do que está nos pedindo? Exclamou outro líder. Estou ciente, mas quero esclarecer uma coisa, disse Yuan. Não estou pedindo que lutem contra o Imperador Celestial. Queria apenas que soubessem que ele e eu lutaremos no futuro, para que saibam no que estão se metendo. Não vou pedir que lutem por mim ou comigo. Você está falando sério? Por que você compartilharia isso conosco? E se nos recusarmos a ajudá-lo e ficarmos do lado do Imperador Celestial? Perguntou o líder do clã da Fênix do Renascimento Carmesim. Yuan respondeu, porque agora você também sabe que ficar do lado do Imperador Celestial pode colocá-lo em conflito direto comigo no futuro. Não vou forçá-lo a escolher. Se todos aqui decidirem apoiar o Imperador Celestial, que assim seja. E não estou pedindo que vocês decidam agora mesmo. Vou dar um ano para vocês escolherem de que lado ficarão. Hahaha, a Fênix Primordial caiu na gargalhada de repente. O que é tão engraçado? Perguntou Yuan. É engraçado porque a resposta é óbvia, disse ele. Ah, é? Me explique. Por que escolheríamos você em vez do Imperador Celestial? E daí se você é um monarca imortal? Você não é nem de longe tão poderoso quanto já foi. E o que te leva a dizer isso? Perguntou Yuan calmamente. As outras Fênix escutaram com curiosidade enquanto a Fênix Primordial zombava. Eu sei mais sobre você do que imagina, monarca imortal. Sei que a maior parte da sua reputação foi construída sobre os 9 divinos supremos e que a maior parte da sua força veio deles. Mas agora que eles se foram, você é apenas mais um cultivador humano. Claro, você pode comandar feras e aprimorar nossas linhagens, mas sozinho, você é fraco. Ao ouvir o raciocínio da Fênix Primordial, as outras Fênix acharam sua lógica coerente e começaram a concordar com a cabeça. Ele tem razão, monarca imortal. Você não era ninguém antes de conquistar o apoio dos 9 divinos supremos, disse o líder do clã da Fênix de Brasa Imortal. É por isso que ele quer que o sirvamos. Ele está desesperadamente tentando substituir os 9 divinos supremos, comentou outra Fênix. Não preciso de um ano para decidir. Continuarei ao lado do Imperador Celestial, disse a Fênix Primordial. Yuan sorriu levemente e disse, você tem razão. Minha reputação se espalhou amplamente em grande parte por causa dos 9 divinos supremos. Mas mesmo que alguns deles não estejam mais aqui, seus lugares não permanecerão vagos para sempre. Na verdade, eu já comecei a procurar mais camaradas. E você está olhando para uma agora mesmo, disse Feng Yuxian com uma expressão orgulhosa no rosto. Espere, do jeito que você disse isso, parece até que alguns dos 9 divinos supremos ainda estão vivos, comentou Feng Yuxian, do clã da Fênix Celestial. É tão difícil de acreditar? Se eu, o monarca imortal, estou bem diante de vocês, por que os outros não poderiam estar vivos? A sala mergulhou em silêncio. Se ao menos um dos 9 divinos supremos ainda existisse nesta era, seria o suficiente para alterar o equilíbrio do mundo. Espere. Acabei de me lembrar, há um boato de que a deusa dragão Yeou retornou. Alguém exclamou de repente. Antes eu achava que era bobagem, mas, dadas as circunstâncias, pode ser verdade. Eu também ouvi esse boato, comentou outro. Eu também. É verdade? A deusa dragão Yeou ainda está viva? Um deles perguntou a Yuan. A deusa dragão Yeou era a mais forte das 9 divindades supremas. Se ela estivesse realmente viva, sozinha seria suficiente para enfrentar o Imperador Celestial. No entanto, Yuan deu de ombros e disse, não sei. O que dois as Fênix olharam para ele com os olhos arregalados. Ele continuou, já disse o suficiente. A menos que eu tenha certeza de que você será meu aliado, não revelarei mais nenhuma informação. Dito isso, vou encerrar a reunião por aqui. E apenas um lembrete, os 3 primeiros clãs que jurarem lealdade a mim terão suas linhagens aprimoradas, possivelmente até mesmo elevadas, além de outros benefícios. Aqueles que o fizerem posteriormente também terão suas linhagens aprimoradas, mas só isso.
Vocês têm um ano para decidir. Sem dizer mais nada, Yuan deixou o cume flamejante imortal. O que você vai fazer durante um ano inteiro? Perguntou Feng Yuxian. Vou consumir a essência de sangue do ancestral dragão para me preparar para o reino primordial, respondeu ele calmamente. E se o clã da Fênix Ascendente se recusar a entregar o selo ancestral e ficar do lado do Imperador Celestial? Se eles se aliarem ao Imperador Celestial e se tornarem nossos inimigos, só nos restará tomar o selo ancestral à força. Dito isso, tenho um bom pressentimento de que eles ficarão do nosso lado. Enquanto isso, pouco depois da partida de Yuan, os 10 clãs reais da Fênix permaneceram na cúpula da Fênix Imortal e iniciaram outra reunião. Então, o que achamos da oferta do Monarca Imortal? Perguntou o líder do clã Fênix Vermelha Imperial. É uma oferta tentadora, e eu definitivamente a teria aceitado sem hesitar se ele não tivesse mencionado ser inimigo do Imperador Celestial. Bem, ele disse que não nos obrigaria a lutar contra o Imperador Celestial se não quiséssemos. Então, por que ele está tentando ganhar nossa lealdade se não para nos usar contra o Imperador Celestial? Talvez seja para que ele não tenha que lidar conosco junto com o Imperador Celestial. Faz sentido. Ele já está lutando contra o Imperador Celestial. Se eu estivesse no lugar dele, também não gostaria de lutar contra nossos 10 clãs reais da Fênix. Vocês podem ficar aqui e continuar perdendo tempo. Vou voltar ao Imperador Celestial para relatar nossa situação, disse a Fênix Primordial enquanto caminhava em direção à saída. Capítulo 2132. Você já está indo embora? Não se importa com quem vai escolher ficar do lado do Monarca Imortal ou não? Perguntou o líder do clã da Fênix Etérea, interrompendo o movimento da Fênix Primordial. Sinceramente, não me importo. Se você for tolo o suficiente para se aliar ao Monarca Imortal e se opor ao Imperador Celestial, então merece qualquer destino que o aguardes, zombou ele. Então, sem esperar por uma resposta, a Fênix Primordial continuou caminhando em direção à saída, deixando a câmara pouco depois. Assim que saiu do prédio, a Fênix Primordial avistou uma certa figura se aproximando do topo. Era Feng Yuxian. O que você está fazendo aqui? Esqueceu de dizer alguma coisa? Perguntou a Fênix Primordial em um tom um tanto sarcástico. Bem, alguém tem que ficar para trás por aqueles que querem jurar lealdade antes do prazo de um ano, disse ela. É mesmo? Você está perdendo seu tempo. O clã real da Fênix não se aliará ao Monarca Imortal. Você parece convicto disso. De onde vem tanta confiança? A Fênix Primordial sorriu e disse, os 10 clãs reais da Fênix podem ter 10 clãs diferentes, mas, no fim, todos obedecem ao clã imperial da Fênix Vermelha. Contanto que o clã imperial da Fênix Vermelha escolha o Imperador Celestial, os outros o seguirão. Mesmo que isso seja verdade, não há garantia de que o clã da Fênix Vermelha Imperial não escolha o Monarca Imortal, disse Feng Yuxian. Não, é garantido que não. Feng Yuxian estreitou os olhos para ele. A Fênix Primordial demonstrava tanta confiança que ela não pôde deixar de se preocupar. Eu lhe contaria mais, mas não sou tolo o suficiente para revelar informações confidenciais a um inimigo. No entanto, se você se afastar do Monarca Imortal, está zombando de mim, interrompeu Feng Yuxian, com os olhos fascando de desejo. Não existe a menor possibilidade de eu abandonar meu jovem mestre. Francamente, me sinto insultada por você sequer cogitar essa possibilidade. A Fênix Primordial deu de ombros, então fique com ele. De qualquer forma, eu preferiria ser a única Fênix Primordial existente. Sem dizer mais nada, a Fênix Primordial desapareceu do cume. Feng Yuxian entrou no prédio e retornou ao quarto momentos depois. Você se esqueceu de alguma coisa? Perguntaram as Fênix. Não, estou aqui para aqueles que já se decidiram e querem ser os 3 primeiros a servir meu jovem mestre, disse ela. Também posso responder a quaisquer perguntas que vocês tenham. Enquanto isso, Yuan dirigiu-se à caverna imortal de Feng Yuxian, onde se preparou para consumir a essência de sangue do ancestral dragão. Antes de consumir a essência de sangue do ancestral dragão, Yuan ativou o despertar do verdadeiro dragão para auxiliar no processo. Assim que se preparou, Yuan despejou a essência de sangue em sua boca e a fechou imediatamente. Contudo, abriu-a novamente no instante seguinte e soltou um rugido semelhante ao de um dragão, que fez tremer toda a dimensão. Você consumiu a essência de sangue do ancestral dragão? A linhagem do monarca imortal está reagindo à essência de sangue do ancestral dragão? Aos 9 símbolos do dragão foram ativados? 9 símbolos do dragão começou a refinar a essência de sangue do ancestral dragão, aumentando sua potência? A essência sanguínea pulsava com uma energia tão imensa que Yuan sentiu seu corpo inchar como um balão cheio demais. Como sempre, isso vinha acompanhado de uma dor insuportável, mas a essa altura, Yuan já estava acostumado. Sua tolerância havia crescido a tal ponto que mesmo ter seus membros arrancados do corpo dificilmente o afetaria. Enquanto Yuan absorvia a essência sanguínea do ancestral dragão, a Fênix Primordial retornou ao Céu Supremo para relatar a situação ao Imperador Celestial. O Monarca Imortal, hein? O Imperador Celestial não se surpreendeu com o retorno do Monarca Imortal. Aquele homem alegava ser seu inimigo. Isso é verdade? Perguntou a Fênix Primordial de repente. O Imperador Celestial ficou em silêncio por um momento antes de responder. Honestamente, não o considero um inimigo. Com licença. A Fênix Primordial ergueu as sobrancelhas, demonstrando confusão. O Imperador Celestial prosseguiu. Nunca o encontrei pessoalmente, muito menos falei com ele. Então não tenho nenhum sentimento ou ódio por ele. No entanto, ele é alguém que não deveria existir, alguém de quem devo me livrar. Posso perguntar por quê? Perguntou a Fênix Primordial. É apenas um dos meus muitos deveres como Imperador Celestial, respondeu ele calmamente, oferecendo uma resposta vaga. Nesse caso, devo eliminá-lo? Perguntou a Fênix Primordial. O Imperador Celestial balançou a cabeça negativamente.
Não, ainda não. Ele é como um explosivo com um gatilho extremamente sensível, e o menor toque pode provocar uma detonação catastrófica. Aguarde minhas ordens. Avisarei quando for seguro. Entendo. E quanto aos 10 clãs reais da Fênix? Embora eu esteja muito confiante de que eles não nos abandonarão, sempre existe a possibilidade de algo dar errado. Embora os 10 clãs reais da Fênix sejam muito úteis, eles não representarão nenhuma ameaça, mesmo que se juntem ao monarca imortal. Dito isso, não tolerarei nenhuma traição, especialmente se for para ajudar essa calamidade. Eu posso eliminar aqueles que nos traem, certo? Perguntou a Fênix Primordial. O Imperador Celestial assentiu calmamente com a cabeça. Muito bem. Um sorriso frio surgiu no rosto da Fênix Primordial. Algum tempo depois, após a partida da Fênix Primordial, o Imperador Celestial dirigiu-se ao seu mundo particular, onde passaria os dias seguintes contemplando uma tela que exibia diversas entidades adormecidas. O monarca imortal, o desgraçado que ousou tocar em você com suas patas imundas retornou. E por mais que eu queira arrancar sua garganta, não posso tocá-lo diretamente, pois minha falta de influência poderia arruinar sua vingança. O corpo do Imperador Celestial enrijeceu subitamente quando seus olhos captaram algo na tela. Não pode ser, murmurou ele com o corpo tremendo. Embora sutil, uma das entidades se mexeu ligeiramente, um sinal de que estava começando a despertar. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, 6 meses se passaram desde o encontro. Após o término da discussão entre os 10 clãs reais da Fênix, eles deixaram a cúpula flamejante mortal para retornar para casa e continuar a discutir a proposta de Yuan com o restante de suas famílias. Capítulo 2133. Já se passaram meio ano e nenhum clã se aliou ao jovem mestre. Feng Yuxian suspirou, sua voz ecoando suavemente pela câmara vazia. As palavras da Fênix Primordial ainda ecoavam em sua mente, corroendo seu otimismo dia após dia. Ela não pôde deixar de se perguntar o que aconteceria se nenhum dos clãs reais da Fênix escolhesse ficar do lado de Yuan e, em vez disso, continuasse leal ao Imperador Celestial. Alguns dias depois, as portas da câmara rangeram ao se abrirem, e uma figura solitária entrou. Feng Yuxian se virou, esperando ver um dos líderes do clã, mas se decepcionou. Ah, é só você, murmurou ela com um tom de decepção na voz. O que você quer? Feng Yaoyu fez uma leve reverência e disse, desejo jurar lealdade ao monarca imortal ou melhor, reafirmar minha fidelidade a ele. Isso é legal e tudo mais, mas e a sua família? Onde eles estão? Feng Yaoyu soltou um suspiro pesado. É complicado. Embora a maioria do meu clã deseje seguir o monarca imortal, eles não podem simplesmente jurar lealdade sem antes ver o que os outros decidem. Em outras palavras, eles estão esperando. Isso é besteira, disse Feng Yuxian com uma expressão de profunda preocupação. Por que deveria importar o que os outros fazem? Os 10 clãs reais da Fênix são clãs separados, não uma única origem unificada. Feng Yaoyu balançou a cabeça. Você provavelmente não sabe disso, já que mal esteve conosco, mas apesar do nome, o clã da Fênix Vermelha Imperial detém a maior autoridade. No fim das contas, a palavra deles é a que tem mais peso. Por que é assim? Perguntou Feng Yuxian. Porque originalmente existia apenas um clã real da Fênix, o clã imperial da Fênix Vermelha. Mas depois que os 10 clãs reais do dragão foram estabelecidos, eles optaram por expandir sua influência espelhando os clãs do dragão, criando assim os 10 clãs reais da Fênix. Os clãs do dragão e da Fênix eram rivais desde os tempos antigos. Não querendo ficar para trás dos 10 clãs reais do dragão, as Fênix estabeleceram seus próprios clãs reais, selecionando os mais qualificados entre eles para ascender a essa posição. Então você está me dizendo que a menos que o clã imperial da Fênix Vermelha fique do lado do jovem mestre, os outros não farão o mesmo? Bem, não é impossível, mas é muito improvável. Não consigo entender por que escolheriam o Imperador Celestial em vez do Monarca Imortal. Sim, o Imperador Celestial é poderoso e influente, mas suas linhagens se beneficiariam muito mais sob o comando do Monarca Imortal, disse Feng Yuxian com um suspiro, balançando a cabeça em frustração. Honestamente, respondeu Feng Yaoyu, embora o Monarca Imortal tenha sido uma figura lendária no passado, incontáveis anos se passaram desde então. Para os 10 clãs reais da Fênix que nunca tiveram qualquer ligação direta com ele, ele realmente não ocupa um lugar de destaque aos seus olhos. Ao ouvir isso, Feng Yuxian ficou em silêncio. Diferentemente do clã do Tigre Branco Celestial, os 10 clãs reais da Fênix não compartilhavam laços com o Monarca Imortal. O ancestral do clã do Tigre Branco Celestial havia sido um dos 9 divinos supremos, então sua reverência era natural. Embora o Monarca Imortal possuísse Feng Yumin, outra Fênix primordial, ela não tinha nenhuma ligação direta com os outros clãs de Fênix e passou a maior parte de sua vida vagando sozinha. Feng Yuxian teve que admitir que, embora o Monarca Imortal fosse imensamente influente, sua era já havia passado há muito tempo e mesmo no auge de seu reinado, nem todos o respeitavam ou reverenciavam. O que você fará se sua família se recusar a ficar do lado do jovem mestre? Perguntou Feng Yuxian de repente. Feng Yaoyu ficou em silêncio, com uma expressão solene enquanto ponderava. Após um momento respondeu, honestamente não sei. Posso ser o filho mais velho, mas minha influência no clã é limitada. Não há chance realista de eu convencê-los a seguir o Monarca Imortal. E a menos que me exilem por minha decisão, não é como se eu pudesse simplesmente abandoná-los. Já que estamos falando sobre isso, você se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta? Feng Yuxian assentiu. O que fará o Monarca Imortal se os 10 clãs reais da Fênix, se o meu clã se recusar a ficar do lado dele? Ele entrará em guerra com eles também? Não posso dizer o que ele pode ou não fazer, pois não sou o jovem mestre. Dito isso, ele é uma pessoa muito sensata e não atacará os 10 clãs reais da Fênix sem um bom motivo. Mesmo que acabemos lutando contra eles, posso garantir que ele não fará você lutar contra sua própria família. Para mim, isso basta. Feng Yaoyu assentiu.
Se acabarmos brigando com a minha família, o que eu vou fazer? Pensou ele. Mais 5 meses se passaram. No entanto, faltando apenas um mês para o prazo final, nenhum dos 10 clãs reais da Fênix havia comparecido à cúpula, muito menos disputado as 3 primeiras posições. Enquanto isso, no clã da Fênix Ascendente, o grande ancião abordou Feng Linjian, líder do clã. Já tomou uma decisão? Só falta um mês, e até onde sei, nenhum dos outros clãs se aliou ao monarca imortal ainda. Não, ainda não, ela suspirou. Peço desculpas por ser indecisa. Sou uma líder tão inútil. Quero ficar do lado do monarca imortal, mas fazer isso certamente me tornará um alvo para os outros. No entanto, se eu não ficar do lado dele, não só teremos que lidar com o monarca imortal e seus poderosos aliados, como também teremos que lutar contra meu filho. Grande ancião, se o senhor estivesse no meu lugar, o que faria? Perguntou ela, olhando atentamente. Eu ficaria do lado do monarca imortal, respondeu o grande ancião sem a menor hesitação, deixando Feng Linjian completamente estupefato. Ele sorriu e continuou. Honestamente, se não fosse pela minha posição, assim como o jovem lord, eu já teria jurado lealdade a ele. Essa foi uma resposta rápida, quase como se você estivesse pronto para dizê-la a qualquer momento. Pode explicar seu raciocínio? Perguntou ela. Capítulo 2134. Meu raciocínio, hein? Na verdade, é bem simples. Eu sei que vocês estão preocupados com os outros clãs reais da Fênix, mas assim que nos aliarmos ao monarca imortal, a posição deles não importará mais. Aliás, até mesmo o título de clã real perderá o seu peso, disse o grande ancião. O quê? Os olhos de Feng Linjian se arregalaram. O raciocínio dele não era o que ela esperava, mas quanto mais ela pensava a respeito, mais sentido fazia. O grande ancião prosseguiu. Mesmo que sejamos o único clã a seguir o monarca imortal, os outros não ousarão nos tocar com ele por trás de nós. Mas se nos aliarmos ao Imperador Celestial, inevitavelmente acabaremos em conflito com o monarca imortal. E se me perguntarem, acredito que sua força supera a do Imperador Celestial. Será por causa da deusa dragão Yeou? Perguntou Feng Linjian. Não apenas ela, respondeu ele. Embora ele não tenha dito isso explicitamente, acredito com base em suas palavras, que outros deuses supremos também sobreviveram. E se o monarca imortal derrotar o Imperador Celestial, nosso clã da Fênix Ascendente certamente ascenderá ao topo, onde nem precisaremos do título de clã real. Isso é pura especulação, e você pode dizer o mesmo dos outros. Se o Imperador Celestial derrotar o monarca imortal, isso sem dúvida significará o fim do nosso clã da Fênix Ascendente. Tudo se resume a se você quer acreditar no Imperador Celestial ou no monarca imortal. O grande ancião suspirou. Feng Linjian não respondeu. Em vez disso, após um longo momento de silêncio, disse, vou para o cume flamejante imortal. Eu irei com você. Algum tempo depois. Mãe? Grande anciã? O rosto de Feng Aoyu iluminou-se ao ver as duas entrarem na câmara. O olhar de Feng Linjian percorreu a sala antes de se fixar em Feng Yuxian. Onde está o monarca imortal? Perguntou ela. Ele ainda não retornou. Se você tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em respondê-la. Gostaria de saber por que o Imperador Celestial e o monarca imortal são inimigos. O que deu início à rixa entre eles? Isso é. Feng Yuxian começou, mas logo fechou a boca novamente, percebendo que não tinha resposta para dar. Sinto muito, não sei a causa exata. Mas o que posso afirmar com certeza é que foi o Imperador Celestial quem demonstrou hostilidade primeiro. Ele amaldiçoou meu jovem mestre, mesmo sem nunca terem se encontrado antes. Feng Linjian ergueu as sobrancelhas e respondeu em tom duvidoso. O Imperador Celestial amaldiçoou o monarca imortal mesmo sem nunca terem se encontrado antes? Isso é difícil de acreditar e completamente irracional. Entendo seu ceticismo, e eu também estou perplexo, mas é a verdade. Você ouviu falar do incidente recente na Montanha Espiral do Dragão? Você quer dizer quando o Imperador Celestial atacou o clã do Dragão Sagrado? Estou ciente do incidente, mas ninguém sabe o motivo de sua ação. Tem a ver com meu jovem mestre, revelou Feng Yuxian. Sério, os presentes a encararam com os olhos arregalados. Se quiser saber mais, terá que perguntar ao meu jovem mestre pessoalmente. Feng Linjian assentiu com a cabeça, está bem. Enquanto esperavam o retorno de Yuan, Feng Aoyu aproximou-se de Feng Linjian e perguntou, mãe, o clã já chegou a uma decisão. Como você sabe, a maioria do clã apoia ficar do lado do monarca imortal, mas no final das contas, tudo depende de você, interrompeu Feng Aoyu. Eu também tomei uma decisão, mas primeiro quero saber o motivo dessa inimizade. O tempo continuou a passar e num piscar de olhos, um ano inteiro havia se passado desde o fim da reunião. Poucos dias antes do prazo final, os outros clãs reais da Fênix retornaram à cúpula flamejante imortal. Onde está o monarca imortal? Perguntaram ao chegarem. Ele ainda não chegou, mas deve chegar em breve, disse Feng Yuxian. Feng Linjian, o clã da Fênix Ascendente já jurou lealdade ao monarca imortal? Perguntou o líder do clã da Fênix Vermelha Imperial, ao vê-la chegar antes deles. Não, respondeu Feng Linjian com uma resposta simples e direta. Tem certeza? Ouvi dizer que você chegou um mês antes do previsto, insistiu o líder do clã Fênix Vermelha Imperial. E daí? O ambiente na sala tornou-se pesado, a tensão oprimindo todos os presentes. Mas tudo desmoronou no instante em que a porta se abriu e uma figura solitária entrou, atraindo todos os olhares na sala. No entanto, não era Yuan. O que você está fazendo aqui? Não tinha certeza se ficaria do lado do Imperador Celestial? Ou mudou de ideia? Perguntou Feng Yuxian à Fênix Primordial, que acabará de entrar na câmara. A Fênix Primordial zombou. Nem em seus sonhos. Estou aqui apenas para assistir ao espetáculo, e para saborear a decepção no rosto do monarca imortal quando ele perceber que não é mais relevante nesta era. Ele olhou ao redor da sala e continuou. Então, onde está o monarca imortal? Ele chegará assim que terminar seus negócios.
Foi ele quem estabeleceu o prazo, e mesmo assim é o último a aparecer? Parece até que ele não se importa. Calma, passarinho. Não é como se eu estivesse atrasado. Uma voz calma ressoou de repente. O quê? A Fênix Primordial e todos os outros na câmara se viraram para a entrada, apenas para ver Yuan parado ali, como se tivesse surgido do nada. Que diabos? Há quanto tempo ele está aí? Eu não percebi nada até ele falar. Todos na câmara ficaram abalados com a sua completa ausência. Esse desgraçado, o que ele fez no último ano? Parece uma pessoa completamente diferente. Embora nenhum deles conseguisse explicar, todos sentiam. Algo em Yuan havia mudado drasticamente, e ele estava muito diferente de quando o viram pela última vez, um ano atrás. Yuan ignorou os olhares e caminhou sem pressa até o centro da câmara. Seus olhos percorreram as fênix reunidas enquanto ele falava com uma voz calma e clara. Então, vocês tomaram uma decisão? Continuarão a servir o Imperador Celestial ou lutarão sob meu estandarte? Capítulo 2135. Antes de começarmos, gostaria de lhe perguntar algo. Feng Linjian deu um passo à frente repentinamente. Pode prosseguir. Yuan assentiu calmamente. Por que vocês são inimigos do Imperador Celestial? Uma boa pergunta. Infelizmente não sei a resposta para essa pergunta. O quê? Vocês não sabem por que são inimigos do Imperador Celestial? Como isso é possível? Disse o líder do clã da Fênix do Renascimento Carmesim. Aposto que ele está inventando tudo, disse a Fênix Primordial. O que eu ganharia inventando isso? Eu nunca nem conheci o Imperador Celestial. Mesmo assim, por algum motivo, ele me amaldiçoou. Você está tentando afirmar que o Imperador Celestial lhe mostrou hostilidade sem motivo? Desculpe, mas não acredito nisso, disse o líder do clã Fênix Vermelha Imperial. A Fênix Primordial caiu na gargalhada. Você está tão desesperado para pintar o Imperador Celestial como um vilão, mas tudo o que está conseguindo é se fazer de tolo. Ele se virou para os outros e falou em voz alta. É mesmo alguém a quem vocês querem servir? Um ser humano invejoso, arrogante e tolo como ele? A sala mergulhou em silêncio. Mas não durou muito, pois logo foi quebrado pelo líder do clã da Fênix do Renascimento Carmesim, que declarou firmemente. O clã da Fênix do Renascimento Carmesim rejeita sua oferta, monarca imortal. Continuaremos ao lado do Imperador Celestial. Então, como numa reação em cadeia, os outros começaram a expressar suas decisões. O clã da Fênix de Brasa Imortal recusa sua oferta, monarca imortal. O clã da Fênix do Lótus Ardente também se recusa. O clã da Fênix Radiante se recusa. Uma após a outra, as rejeições ecoavam pela câmara, fluindo sem pausa. Meu clã imperial da Fênix Vermelha rejeita sua oferta. Parece que ninguém está disposto a ficar do seu lado, hein? Exatamente como eu previ, zombou a Fênix Primordial. Apesar da onda de rejeições, Yuan manteve-se calmo e sereno. Por fim, apenas um clã havia respondido. O único clã que ainda não havia recusado a oferta de Yuan. Mãe Feng Yaoyu olhou para sua mãe com um rosto tenso de preocupação. Os outros na câmara voltaram seus olhares para ela, e sob o peso esmagador de seus olhares, Feng Linjian engoliu em seco, com o corpo tremendo. O que houve, Feng Linjian? Estamos todos esperando por você, disse Feng Qianyuan, líder do clã da Fênix Vermelha Imperial. Feng Linjian fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes. Quando os abriu novamente, brilhavam com determinação. O clã da Fênix Ascendente aceitará sua oferta, monarca imortal, declarou Feng Linjian. Os rostos de Feng Yaoyu e do grande ancião iluminaram-se de alegria com as palavras dela, enquanto os outros clãs demonstraram abertamente sua decepção e desprezo, sem fazer qualquer esforço para escondê-los. O que significa isso, Feng Linjian? Feng Qianyuan deu um passo à frente, seu corpo irradiando uma pressão opressiva. Explique-se, exigiu ela. Feng Linjian sustentou o olhar dela. Por que eu deveria me explicar? Embora eu seja grata ao clã da Fênix Vermelha Imperial por nos permitir entrar nas fileiras dos clãs da Fênix Real, vocês não nos possuem, e nós não lhes devemos explicações. Mesmo assim, por cortesia, direi. Como líder do clã, tenho a obrigação de acatar a vontade do meu povo, e a grande maioria deseja seguir o monarca imortal. Bem simples, não é? Você se arrependerá da sua decisão. Lidarei com isso quando chegar a hora. Feng Qianyuan zombou. Por mais que eu desejasse expulsar o clã da Fênix Ascendente dos 10 clãs reais da Fênix neste exato momento, o protocolo deve ser seguido. Dito isso, não será preciso muito esforço para que vocês sejam removidos. Então permita-me poupar-lhe o trabalho, declarou Feng Linjian. A partir deste momento, o clã da Fênix Ascendente renuncia ao seu título e se retira dos 10 clãs reais da Fênix. De agora em diante, voltaremos a ser um clã independente. A sala mergulhou num silêncio atônito, a atmosfera tornando-se opressivamente pesada. Nenhum dos outros clãs Fênix jamais havia previsto tal desfecho. Embora nenhum deles tenha falado em voz alta, alguns admiravam secretamente a coragem de Feng Linjian. Ela ousara se defender quando eles não puderam. Na verdade, alguns entre eles também desejavam ficar do lado do monarca imortal, mas o medo do clã da Fênix Vermelha Imperial e da Fênix Primordial os mantinha em silêncio. Você não se arrependerá da sua decisão. A voz de Yuan ressoou de repente, quebrando o silêncio. A partir deste momento, o clã da Fênix Ascendente está sob minha proteção. Se alguém ousar prejudicá-los, o monarca imortal liberará todo o meu poder para destruir o ofensor. As palavras de Yuan não eram apenas uma saudação ao clã da Fênix Ascendente. Eram também um aviso. Se alguém ousasse retaliar contra eles por sua escolha, ele pessoalmente se encarregaria de sua destruição. Vamos embora. Já perdemos tempo demais aqui, declarou Feng Qianyuan friamente antes de se virar. Suas vestes esvoaçaram enquanto ela caminhava em direção à saída, sua aura tão intensa que parecia cortar o ar. Sem dizer mais nada, os clãs Fênix restantes, com expressões que variavam entre desdém e inquietação, seguiram-na em silêncio para fora da câmara. Então você conseguiu enganar um clã e atraí-lo para o seu lado, hein?
comentou a Fênix Primordial, que decidiu ficar por mais um tempo. Yuan olhou diretamente para a Fênix Primordial e perguntou, então, você vai nos atacar agora? A Fênix Primordial deu um sorriso irônico. Por que eu faria isso? Não me surpreenderia se o Imperador Celestial tivesse ordenado que você cuidasse de nós. Um resmungo escapou dos lábios da Fênix Primordial. Ainda tentando fazer o Imperador Celestial parecer um vilão, é? Desculpe, mas não vai funcionar. Embora você tenha causado problemas para os clãs reais da Fênix, não fez nada que mereça punição. Clãs rompendo laços ou mudando de aliança são coisas que acontecem constantemente no mundo do cultivo. Não é nada novo ou ilegal. Seu tom era desdenhoso, mas o brilho frio em seus olhos deixava claro que ele não estava nada satisfeito com o resultado, pois esperava uma vitória completa. Capítulo 2136. Após um breve silêncio, a Fênix Primordial finalmente falou. Embora eu não possa puni-lo por atrair o clã da Fênix Ascendente para o seu lado, certamente posso puni-lo por caluniar o nome do Imperador Celestial. Só porque você se recusa a acreditar não significa que seja calúnia, respondeu Yuan calmamente. Mesmo assim, se você quiser lutar, terei o maior prazer em aceitar o desafio. A Fênix Primordial lançou um olhar silencioso sobre Yuan e os outros na câmara. Ao lado de Yuan e Feng Yuxian estavam Feng Linjian, Feng Yaoyu e o Grande Ancião. Embora seu cultivo superasse o de todos eles, ele optou por não agir. Você deveria agradecer ao Imperador Celestial por me proibir de tocá-la, disse a Fênix Primordial. Pelo menos, por enquanto. Yuan ergueu as sobrancelhas em surpresa. O Imperador Celestial disse para você não lutar comigo? Que estranho, ou talvez ele pretenda lidar comigo pessoalmente. O Imperador Celestial tem assuntos muito mais importantes do que perder tempo com um inseto como você. A Fênix Primordial zombou, depois se virou e caminhou em direção à saída. Claro, o mesmo vale para mim. Após dizer isso, a Fênix Primordial saiu da sala e desapareceu do topo da montanha logo em seguida. Então, e agora? Feng Yuxian se virou para Yuan e perguntou. Vamos voltar ao clã da Fênix Ascendente por enquanto, disse ele. Certo. Durante a viagem, Yuan disse, cumprirei minha promessa e fortalecerei todo o clã da Fênix Ascendente. Assim que chegarmos, você pode reunir todos para mim? Feng Linjian assentiu imediatamente em concordância. Em pouco tempo, eles retornaram ao território do clã da Fênix Ascendente. A pedido de Yuan, Feng Linjian rapidamente convocou todos os membros do clã. Contudo, mesmo antes que ela pudesse anunciar os resultados da jornada, os membros do clã já compreendiam o desfecho, pois a mera presença de Yuan em suas terras falava mais alto que palavras. Como vocês já devem ter percebido, seu líder aceitou minha oferta. A partir de hoje, o clã da Fênix Ascendente estará sob meu comando. Se você não quiser me seguir, concederei a você a chance de partir agora, declarou Yuan. Não há necessidade de palavras ou explicações. Simplesmente parta em silêncio e nenhuma punição se seguirá. Ele então permaneceu em silêncio paciente, dando tempo àqueles que desejavam partir. Após alguns minutos, um pequeno grupo de figuras alçou voo silenciosamente, desaparecendo na distância sem deixar rastro. Contudo, apesar da partida deles, a grande maioria do clã permaneceu. Mais alguém? Perguntou ele. Quando os membros restantes balançaram a cabeça negativamente, Yuan assentiu. Muito bem. Como recompensa por escolherem ficar ao meu lado, concederei a todos vocês uma bênção. Com um único gesto, Yuan direcionou sua vontade para os membros do clã reunidos. Imediatamente, os céus acima se iluminaram com símbolos dourados radiantes, cada um pulsando com um poder profundo. Aqueles que escolherem me servir, aceitem o símbolo do monarca imortal. A partir desse momento, vocês serão meus seguidores, e meu decreto será sua lei. Um a um, os membros do clã estenderam as mãos em direção aos símbolos dourados, permitindo que eles penetrassem em seus corpos e se fundissem com seus dantians. Assim que todos aceitaram seu símbolo, Yuan ativou outra habilidade. A grande bênção do monarca imortal foi ativada. Num piscar de olhos, uma onda de poder radiante varreu o clã da Fênix Ascendente. Diferentemente de uma bênção comum, a grande bênção gravava seus efeitos permanentemente nos corpos de todos que haviam aceitado seu símbolo. Essa sensação, meu corpo, está transbordando de energia. Gritos de espanto ecoaram quando os membros do clã sentiram, de repente, sua força aumentar além da imaginação. Este é o poder do monarca imortal, murmurou Feng Linjian com a voz cheia de admiração. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse, esta é apenas uma simples bênção. A verdadeira coisa começa agora. Yuan furou a ponta do dedo, deixando um fio de sangue escorrer. Rapidamente, ele se condensou em uma esfera do tamanho de um punho, pairando em sua palma. Com um aperto firme, a esfera se rompeu, espalhando-se em inúmeras gotas de luz carmesim. Guiadas por sua vontade, uma gota entrou na boca de cada membro do clã presente. Os membros do clã estremeceram em êxtase, seus sentidos dominados pelo sabor incomparável de seu sangue. Um gosto que superava qualquer iguaria que já haviam experimentado em suas vidas. Acabei de dar a cada um de vocês uma gota do meu sangue. Em breve a pureza da linhagem de vocês melhorará, disse ele a eles um instante depois. Assim, sem mais nem menos. Se você não consegue acreditar, pode fazer um teste genético, comentou Yuan. Entregue-me a agulha da Fênix Dourada, ordenou Feng Linjian em voz alta. No instante seguinte, um dos anciãos aproximou-se dela com a agulha na mão. Feng Linjian imediatamente testou sua linhagem sanguínea enquanto todos observavam com expectativa. Quando os resultados apareceram segundos depois, as mãos de Feng Linjian ficaram inertes. A agulha da Fênix Dourada escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo enquanto ela permanecia paralisada, com um rosto inexpressivo de choque. Líder do clã? O que houve? Exclamou o grande ancião com a voz carregada de preocupação.
Minha linhagem, ela sussurrou atordoada. Abalada demais para formular seus pensamentos em palavras, ela simplesmente ergueu os dedos trêmulos e apontou para a agulha caída. O grande ancião abaixou-se e pegou a agulha da fênix dourada caída, com o olhar fixo no resultado. Pelos céus, exclamou ele com a voz trêmula e os olhos arregalados de incredulidade. Os outros anciãos apressaram-se a reunir-se ao seu redor. Quando seus olhos se depararam com os resultados, suas expressões congelaram, como se suas próprias almas tivessem sido abaladas. 91,2%, revelou um dos anciãos. O quê? Exclamações de surpresa percorreram a multidão quando os demais membros ouviram o resultado, refletindo a reação dos anciãos. Nenhum deles, porém, conhecia a verdade oculta. A linhagem de Feng Linjian havia sido enfraquecida por uma maldição, um segredo conhecido apenas pelos anciãos e por alguns poucos escolhidos. Portanto, aos olhos deles, a linhagem sanguínea de Feng Linjian havia aumentado apenas 2% e não 6%, já que sua linhagem havia enfraquecido para 85,2%. Capítulo 2137. Meu sangue. Preciso testar minha linhagem, gaguejou o grande ancião, agarrando rapidamente a agulha da fênix dourada após sair de seu torpor. Momentos depois, seus olhos se arregalaram e ele exclamou com alegria desenfreada, 90,9%. A pureza da minha linhagem sanguínea ultrapassou os 90%. Isso é um milagre. Comovidos por suas palavras, os outros anciãos apressaram-se em fazer o teste também. E de fato, quase todos descobriram que a pureza de sua linhagem sanguínea havia aumentado de 4 a 5%. Meu senhor, com apenas uma gota do seu sangue, nossas linhagens cresceram de forma inimaginável. E pensar que o Imperador Celestial nos ofereceu apenas 3%, exclamou um deles. Mesmo em meio à empolgação, uma inquietação os corroía por dentro, pois os resultados pareciam bons demais para serem verdade. Monarca imortal, perdoe minha ousadia, mas, que tipo de desvantagens podemos esperar disso? Perguntou alguém finalmente, silenciando o local instantaneamente. O alvoroço da celebração cessou imediatamente e todos os olhares se voltaram para Yuan, com os rostos repletos de preocupação e compreensão. Todos sabiam que, embora existissem inúmeros tesouros sob os céus, muitos deles tinham efeitos mais prejudiciais do que benéficos. Agora que a empolgação havia diminuído e suas mentes estavam mais tranquilas, eles começaram a se perguntar quais sacrifícios seriam necessários para obter um reforço tão poderoso em sua linhagem. No entanto, o que saiu da boca de Yuan em um instante deixou todos eles atônitos novamente. Desvantagens? Nenhuma. Você pode desfrutar da sua linhagem sanguínea aprimorada sem essas preocupações desnecessárias. Você está falando sério? Nem mesmo Feng Linjian conseguia acreditar. Yuan sorriu e disse, se você acha que estou mentindo, posso jurar pela minha alma. Não será necessário. Acreditamos em você. É só que eu não esperava que uma habilidade tão poderosa existisse. Talvez seja por isso que o Imperador Celestial esteja tentando se livrar de você. Yuan deu uma risadinha. Se você acha isso exagerado, espere até eu recuperar totalmente minhas forças. Recuperar-se? Você está ferido? Perguntou Feng Aoyu, surpreso. Não, respondeu Yuan calmamente. Eu reencarnei recentemente, então grande parte do meu poder ainda não retornou. Entendo, Feng Aoyu murmurou. De qualquer forma, cumpri a primeira parte do nosso acordo. Quanto à evolução da sua linhagem, você precisará esperar até que eu recupere mais das minhas forças, pois atualmente não tenho condições de fazê-lo. Feng Linjian assentiu. Não se preocupe. Nunca esperamos que você melhorasse nossa linhagem sanguínea tão rapidamente, muito menos que a evoluísse. Agradecemos a sua compreensão. Então, qual é o plano agora? O que você quer que o clã da Fênix Ascendente faça? Perguntou Feng Linjian. A expressão de Yuan tornou-se solene. Por agora, concentrem-se no treinamento e em se familiarizarem com sua nova força. Não posso dizer quando, mas tenho certeza de que o Imperador Celestial e os outros clãs reais da Fênix não ficarão parados e agirão em breve. Feng Linjian suspirou ao ouvir as palavras dele, mas não ficou surpresa. Na verdade, ela já esperava que algo assim acontecesse e estava mentalmente preparada para isso. Não sei quanto ao Imperador Celestial, mas os clãs reais da Fênix certamente virão atrás do nosso clã por tê-los humilhado e desafiado. Contudo, duvido que nos persigam tão cedo, pelo menos não até que avaliem a sua proeza e se conseguirão ou não sair impunes. Nesse caso, vou deixar o clã Ascensão da Fênix por enquanto e retornarei mais tarde, disse Yuan. Eu entendo. Antes de ir, Yuan olhou para Feng Linjian e fez um gesto com as mãos, chamando-o para perto. Feng Linjian olhou para a mão dele com uma expressão confusa por um momento, antes de finalmente perceber o que ele queria dela. Dê-me um minuto. Vou pegar isso para você agora. Sem dizer mais nada, Feng Linjian voou para longe, desaparecendo nas profundezas do território deles. Cerca de meia hora depois, Feng Linjian retornou com um anel espacial em suas mãos. Desculpe a demora, mas aqui está o que você queria, disse ela, entregando-lhe o anel. Yuan aceitou e olhou dentro. E lá estava o selo antigo. Obrigado. Com o quarto e último selo ancestral em suas mãos, Yuan finalmente pôde entrar no reino primordial e encontrar-se com a família de Xiao Hua, o clã Azura. Pode me dizer por que você quer o selo antigo agora? Perguntou Feng Linjian. Yuan sorriu e disse, os selos antigos servem apenas para um propósito. O que mais eu faria com eles? Feng Linjian engoliu em seco nervoso. Eu sabia que ele queria abrir o reino primordial, mas queria acreditar que o selo ancestral tinha outros propósitos. Ela suspirou interiormente. Posso perguntar por que você está tentando abri-lo? Alguns dos meus amigos do passado estão presos lá dentro e pretendo libertá-los, disse Yuan. Mas o reino primordial está cheio de... Feng Linjian começou, mas se interrompeu antes de pronunciar a palavra criminosos.
Eu sei o que você quer dizer, mas nem todos dentro do reino primordial são criminosos. Os imperadores celestiais anteriores aprisionaram pessoas inocentes lá dentro apenas por se oporem a eles. Tudo bem, não vou questionar mais. Tenho certeza de que você tem seus motivos. Algum tempo depois, antes de Yuan deixar o território do clã da Fênix Ascendente, ele disse a Feng Linjian, se alguém ousar se meter com o seu clã, não hesite em me contatar. Feng Linjian assentiu com um sorriso e disse, não se preocupe. Nosso clã da Fênix Ascendente não é tão fraco a ponto de alguém nos intimidar. Afinal, não conquistamos o título de clã real da Fênix por sorte. No entanto, se nos depararmos com uma situação que não conseguirmos controlar, certamente solicitaremos sua ajuda. Mesmo que nada aconteça, irei visitá-los assim que recuperar poder suficiente para evoluir sua linhagem. E quanto a mim, jovem mestre, há algo que eu possa fazer por você? Perguntou Feng ao Yu. Continue fazendo o que você normalmente faz. Entrarei em contato se precisar da sua ajuda. Como você ordenar. Com isso, Yuan deixou o clã da Fênix Ascendente. Vamos direto para o reino primordial? Perguntou Feng Yuxian a Yuan pouco depois. Ele balançou a cabeça e respondeu, não, ainda preciso preparar mais algumas coisas. Capítulo 2138. Após deixar o clã da Fênix Ascendente, Yuan viajou diretamente para seu próximo destino para se preparar para o reino primordial. O subterrâneo abissal? Você queria voltar para cá? Feng Yuxian rapidamente percebeu para onde estava tentando ir. Ele assentiu com a cabeça e explicou, ainda preciso de mais alguns milhões de mortes para completar minha missão, então é melhor terminá-la antes de ir para o reino primordial. O reino primordial estava repleto de imortais perigosos e até mesmo cultivadores do reino da ascensão divina. Se ele quisesse atravessá-lo em segurança, precisaria se preparar adequadamente. Algum tempo depois, Yuan retornou ao subterrâneo abissal. Desta vez, em vez de procurar um guia, ele voou direto para a entrada, desaparecendo no vazio. No entanto, em vez de começar sua caçada no nível 300, Yuan foi até o nível 500, onde as criaturas estavam todas entre o primeiro e o segundo nível da ascensão divina. Assim que se certificou de que não havia ninguém por perto, recuperou o abismo nefasto e começou a espalhar a névoa venenosa, rapidamente recuperando suas vítimas. Enquanto Yuan permanecia no subterrâneo abissal, a notícia do retorno do monarca imortal se espalhou pelos 9 céus como uma tempestade, abalando profundamente todos os clãs de feras. Embora todos estivessem céticos no início, no momento em que foi revelado que os próprios clãs reais da Fênix haviam espalhado a notícia, toda e qualquer dúvida foi dissipada. Pelo que eu vi, o monarca imortal desapareceu sem dizer uma palavra depois que o céu divino se dividiu, dando origem aos 9 céus. Onde você acha que ele esteve durante todo esse tempo? Acho que só o monarca imortal será capaz de responder a essa pergunta. O retorno do monarca imortal tem implicações sérias. Imagino que as coisas ficarão caóticas muito em breve, especialmente com os clãs de feras. O que você acha que ele vai fazer agora que voltou? Continuar fazendo o que fazia antes? Seu objetivo no passado era unificar humanos e animais. Já que agora estamos coexistindo pacificamente, aposto que ele encontrará outras coisas para fazer. À medida que a notícia do retorno do monarca imortal se espalhava por todos os cantos do mundo, parecia que os próprios céus e a terra ressoavam com seu nome. E pelos meses seguintes, era impossível ir a qualquer lugar sem ouvir seu nome pelo menos uma vez. Naturalmente, no reino dos clãs das feras, seu nome era pronunciado com ainda maior frequência, pois o legado do monarca imortal tinha um peso incomparável entre eles. O monarca imortal pode ter retornado, mas os 9 divinos supremos ainda estão desaparecidos. Você não ouviu? A deusa dragão Yeou também retornou. Mas isso é apenas 1 em 9. O devorador de estrelas também está vivo, pelo menos segundo alguém que o viu pela última vez vagando pelo céu estrelado há várias centenas de anos. Mas não seria esta uma oportunidade para substituirmos aqueles que se foram? Substituí-los? Você está delirando se pensa que tem capacidade para se tornar um dos 9 divinos supremos. Eu sei disso, seu idiota. No entanto, isso não muda o fato de que as vagas deles agora estão em aberto, e podemos ver novas vagas em breve. Isso pressupõe que o monarca imortal queira substituí-los. Você não ouviu? O monarca imortal já começou a recrutar pessoas para o seu lado, e o clã da Fênix Ascendente já lhe ofereceu lealdade. O clã da Fênix Ascendente não é um dos 10 clãs reais da Fênix? Não mais. Eles deixaram os clãs reais para se juntarem ao monarca imortal. Clãs de feras de todos os cantos do mundo começaram a enviar emissários para procurar o monarca imortal, sabendo muito bem que ele jamais viria até eles e que teriam que abordá-lo pessoalmente se desejassem estar ao seu lado. Entretanto, em algum lugar nos 9 céus, uma poderosa pressão envolveu uma vasta área quando um certo indivíduo soube do retorno do monarca imortal. O quê? Aquele desgraçado ainda está vivo e voltou? O grande rugiu, sua voz tão alta que rachou o espaço ao seu redor. Eu juro, se você mexer comigo, eu vou te despedaçar membro por membro. O mensageiro respondeu prontamente, juro pela minha alma que é verdade. O mundo inteiro está falando disso. Droga. Por que justo agora? O grande rangeu os dentes de frustração. Quando ele pensava que poderia perseguir a deusa dragão Yeou em paz, sua maior rival retornou. Onde? Onde está esse desgraçado? Ele foi visto pela última vez no território do clã da Fênix Ascendente, mas ninguém o viu ou teve notícias dele nas últimas semanas. Você pretende visitá-los? O grande estreitou o olhar. Então, após um momento de silêncio, respondeu, você está louco? Por que eu o procuraria se nem sequer quero ver aquele desgraçado? Suma daqui. Minhas desculpas. Este humilde subordinado se retirará imediatamente.
O mensageiro desapareceu apressadamente de sua presença. Monarca imortal, parece que os céus estão do meu lado e querem me ver derrotá-lo. O grande deu uma gargalhada estrondosa, sua voz fazendo o ar tremer. 2 meses se passaram desde que Yuan entrou no abismo subterrâneo. Progresso, 100 milhões de 100 milhões. Você cumpriu um requisito para a missão única. Ainda bem que o abismo nefasto possui habilidades venenosas. Sem elas, esta missão teria levado muito mais tempo. Yuan estremeceu ao pensar em enfrentar 100 milhões de inimigos sem essa habilidade tão útil. Tendo cumprido esse requisito, Yuan agora enfrentava apenas uma única provação restante antes de poder retomar o uso da supremacia celestial. Precisarei evoluir meu físico novamente antes de poder entrar no verdadeiro reino imortal. Ele pensou que conseguiria forçar sua entrada no reino imortal verdadeiro consumindo a essência de sangue do ancestral dragão, mas isso não aconteceu. No entanto, ele adquiriu diversas novas habilidades como resultado. Próxima parada, Inferno Branco. Com seu próximo destino decidido, Yuan limpou a névoa venenosa antes de deixar o subterrâneo abissal. Capítulo 2139. Inferno Branco, um lugar tão perigoso que ganhou o nome de Portal para o Inferno. Existiam 4 dessas terras proibidas nos 9 céus, e Yuan já havia explorado uma delas, o Vale do Desaparecimento. Sendo um dos lugares mais frios dos 9 céus, o Inferno Branco é uma vasta extensão de neve infinita e montanhas imponentes, envolta em um frio extremo. O frio é tão intenso que mesmo aqueles com grande resistência ao frio têm dificuldade para sobreviver em suas regiões mais externas, quanto mais se aventurar em suas profundezas. E no entanto, apesar de seus perigos e das inúmeras vidas que ceifa, o Inferno Branco atrai milhares de cultivadores todos os anos, alguns para aprimorar sua força, outros para buscar os tesouros enterrados em suas profundezas gélidas. Tudo isso foi possível graças ao Templo do Deus Sol, um santuário único onde cultivadores se reuniam para cultivar seu Yang Qi. Eles também possuíam um tesouro poderoso que, embora incapaz de eliminar o frio do Inferno Branco, concedia resistência suficiente para que os cultivadores suportassem sua geada e atravessassem suas terras perigosas. Esse tesouro era conhecido como Lago do Deus Sol, um pequeno, porém extraordinário lago dentro do território do Templo do Deus Sol. Não só era uma das áreas de treinamento mais procuradas do mundo, como também podia até mesmo aprimorar o físico de alguém. Naturalmente não podia ser levado para o próprio Inferno Branco. Em vez disso, era usado para imbuir pedras solares, pequenos objetos semelhantes a rochas que protegiam seus portadores do frio. Contudo, as pedras do Sol possuíam um poder limitado, perdendo sua eficácia após certo período de tempo. Para obter uma, os cultivadores precisavam se aproximar do templo do Deus Sol e fazer uma oferenda em troca, fosse ela de pedras espirituais ou tesouros. Logo na entrada do Inferno Branco, era possível ver vários indivíduos vestindo as roupas do templo do Deus Sol conversando com um grupo de cultivadoras. Esta aqui é a Pedra do Sol de 1 ano, que você precisará para atravessar o Inferno Branco em segurança. Na mão de um dos membros repousava uma pedra brilhante, irradiando um Yang Qi tão imenso que aquecia o ar ao redor deles, mesmo no frio congelante. Ficou imerso no Lago do Deus Sol por 1 ano e permanecerá assim por 10 anos dentro do Inferno Branco. Então, ele produziu outra pedra brilhante, pulsando com um Yang Qi ainda mais intenso. E esta, disse ele, é uma Pedra do Sol de 100 anos. Ela durará 100 anos nas regiões externas, e seu poder é suficiente para desafiar o frio da segunda região, alcançando até mesmo a terceira. O Inferno Branco era dividido em 9 regiões, começando pela região externa. Quanto mais fundo se aventurava, mais frio e perigoso se tornava. Quanto à Pedra do Sol, as mais refinadas permitiam que um cultivador se aventurasse com segurança na 5ª região. No entanto, cada pedra precisava ser imersa no Lago do Deus Sol por mais de 1 milhão de anos, tornando-as inimaginavelmente caras. Poder-se-ia supor que o Templo do Deus Sol poderia simplesmente lançar inúmeras pedras solares no lago para satisfazer a demanda. Contudo, fazê-lo esgotaria a energia do lago, e como seu propósito principal era servir de campo de treinamento, o templo não estava disposto a criar muitas. Gostaria de me aventurar na 4ª região, disse uma das cultivadoras. Então você precisará de uma Pedra do Sol de 10 mil anos, e ela só durará 10 anos na 3ª região, disse um dos discípulos do Templo do Deus Sol. A cultivadora assentiu com a cabeça e entregou calmamente uma bolsa espacial ao homem. Essa doação é suficiente? Perguntou ela. O discípulo espiou dentro da bolsa espacial e assentiu. Sim, isso é mais do que suficiente. Obrigado pela sua doação. Aqui está uma Pedra do Sol de 10 mil anos. Ele entregou-lhe a Pedra do Sol. A Pedra do Sol começará a perder seu brilho quando estiver perto do seu limite, então certifique-se de sair do Inferno Branco assim que a vir. Eu entendo. Uma a uma, as cultivadoras compraram uma Pedra do Sol antes de entrarem no Inferno Branco. Algumas horas depois, chegou outro grupo de cultivadoras, cujos trajes idênticos revelavam que pertenciam à mesma seita. Gostaria de adquirir 23 Pedras do Sol centenárias. A mulher que liderava o grupo entregou um anel espacial a um dos discípulos, que rapidamente verificou o anel e entregou as Pedras do Sol a eles. Minutos depois de eles partirem, outra figura apareceu na entrada. Desta vez não era uma bela cultivadora, mas um homem de aparência impressionante. Os discípulos do Templo do Deus Sol observavam enquanto ele se aproximava, esperando que ele comprasse uma Pedra do Sol. Para sua surpresa, porém, o belo homem os ignorou completamente e passou direto por eles. Espere um segundo. Aonde você vai? Um dos discípulos o chamou inconscientemente em tom de surpresa. O belo homem parou de andar e se virou para olhá-lo. Para onde parece que estou indo? Respondeu calmamente. Outro discípulo falou. Você já tem uma Pedra do Sol? Um quê? Os discípulos ficaram perplexos com a ignorância daquele homem. Como alguém poderia sequer pensar em entrar no Inferno Branco sem sua Pedra do Sol?
Você nem sabe o que é uma pedra do sol e está tentando desafiar o inferno branco? Está cortejando a morte? Escute bem. O inferno branco é um lugar onde até mesmo cultivadores com imunidade ao frio são impotentes. A única maneira de atravessá-lo é com a ajuda da pedra solar do templo do Deus Sol. O homem bonito sorriu e perguntou: então a pedra do sol me protege do frio dentro do inferno branco, é isso mesmo? Isso mesmo. Se você quiser. O homem interrompeu e disse: nesse caso não preciso disso. Como assim? Os olhos dos discípulos se arregalaram em surpresa, perguntando-se se tinham entendido mal. Vim ao inferno branco para treinar, então a pedra do sol só vai me atrapalhar. Agora, com licença. Antes mesmo que os discípulos pudessem abrir a boca novamente, o belo homem se virou e continuou caminhando em direção ao inferno branco, desaparecendo rapidamente na nevasca. Capítulo 2140. Que tolo! O que ele pode fazer sem a pedra do sol? Mesmo que tenha resistência ao frio, não conseguirá suportar o frio o suficiente para treinar adequadamente. Os discípulos do templo do Deus Sol balançaram a cabeça em desaprovação ao belo homem que se recusava a acatar o aviso. Esquece. Sempre haverá pessoas arrogantes assim. Duvido que o vejamos novamente. Sem que os discípulos soubessem, o belo homem Yuan não precisava da pedra do sol. Com o poder da fênix primordial fluindo dentro dele, o frio do inferno branco não representava ameaça. Por mais gélidas que fossem suas profundezas, seu fogo primordial verdadeiro o protegeria facilmente. Ao cruzar para a primeira região, Yuan adentrou oficialmente o inferno branco. A região exterior estendia-se como planícies brancas intermináveis soterradas sob camadas de neve. Os montes de neve eram tão profundos que caminhar sobre a terra era impossível, e somente voando pelos céus era possível atravessar o terreno. Sua resistência ao frio melhorou ligeiramente? Apesar de possuir imunidade suprema ao frio, suficiente para permanecer imune até mesmo ao lago e em extremo próximo à seita etérea da nuvem congelada, o frio do inferno branco era tão intenso que já havia começado a diminuir ainda mais sua resistência. Este lugar é realmente ótimo. Acabei de entrar e minha resistência ao frio já está melhorando a cada segundo, murmurou Yuan com um sorriso satisfeito no rosto. Inferno branco. Faz muito tempo que não ouço esse nome, comentou Yuning. Eu quase tinha me esquecido que este lugar existia até você mencioná-lo. Como era a vida durante a Era Primordial? Perguntou Yuan. Duvido que muita coisa tenha mudado, respondeu Yuning. O inferno branco é infame desde que me lembro. Naquela época, durante a Era Primordial, o mais fundo que alguém conseguiu alcançar foi a terceira região. Nunca estive aqui antes, então não sei o quão impressionante isso é, mas de acordo com o que disseram aqueles discípulos do templo do Deus Sol, suas pedras solares poderiam ajudar alguém a sobreviver até mesmo na quarta região. Yuan estava ouvindo os discípulos falando sobre as pedras do sol e apenas fingia ignorância. Lago do Deus Sol, hein? Gostaria de visitá-lo no futuro quando tiver oportunidade. Após alcançar a metade do caminho da primeira região, Yuan avistou um grupo de cultivadores um pouco à sua frente. Embora a nevasca cobrisse o mundo de branco, seu sentido divino a atravessava com facilidade. Como ele não estava escondendo sua presença, o grupo à frente também o notou. Estou vendo coisas, ou aquele homem está mesmo viajando pelo inferno branco sem a pedra do sol? Perguntou uma das mulheres em voz alta, segurando a pedra brilhante na mão. Mesmo que ele tenha imunidade ao frio, que coisa imprudente de se fazer. Ele provavelmente está apenas perambulando pela primeira região. Na verdade, todas as mulheres do grupo possuíam algum grau de imunidade ao frio. Se não tivessem a intenção de entrar nas regiões mais profundas, não teriam precisado recorrer às pedras do sol. No entanto, à medida que se aproximavam da segunda região, o grupo ficou surpreso ao ver Yuan ainda logo atrás deles, quase como se ele também pretendesse entrar na segunda região. No entanto, eles ainda acreditavam que Yuan não se aventuraria na segunda região. Uma semana depois, chegaram ao limiar da segunda região, onde a tempestade de neve se transformou em uma chuva de granizo. Estilhaços de gelo afiados como navalhas caíam constantemente e sem a proteção da energia espiritual. Podiam perfurar a carne com a mesma facilidade que a aura da espada comum, crivando o corpo de buracos. Naturalmente, o frio na segunda região era muito mais intenso, sendo pelo menos 2 a 3 vezes mais rigoroso do que na região externa. Montanhas também começaram a surgir, embora apenas uma aparecesse a cada poucos dias ao longo de seu percurso. Céus! Olhem ali! Aquele homem entrou na segunda região sem uma pedra do sol e nem sequer está protegendo seu corpo com energia espiritual. O grupo olhou em choque, a curiosidade em relação a ele aumentando rapidamente. Será que ele só está tentando se exibir para nos impressionar? Murmurou uma das mulheres. É provável. Típico. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Enquanto os outros riam do próprio mal-entendido, aquela que os liderava à frente permaneceu em silêncio, observando Yuan discretamente através de seu sentido divino para garantir que ele não estivesse tramando nada suspeito. À medida que se aventuravam mais fundo na segunda região, bestas mágicas começaram a aparecer, muitas escondidas sob a neve, atacando de emboscada. Com perigo à espreita a cada passo, as mulheres logo deixaram de prestar atenção em Yuan, concentrando-se inteiramente em sua própria segurança. É claro que alguns deles não resistiram a lançar olhares furtivos para Yuan, que o seguia em silêncio, quase como um perseguidor. Dito isso, ainda havia milhares de quilômetros separando-os. Por fim, um deles percebeu que nenhuma besta mágica havia atacado Yuan por vários dias, embora seu próprio grupo fosse constantemente atacado. Isso os deixou extremamente perplexos. Yuan não fez nenhuma tentativa de ocultar sua presença, nem empregou nenhum meio especial, mas por razões que eles não conseguiam entender, as bestas mágicas o deixaram ileso. Por que as criaturas mágicas não estão atacando? Perguntou finalmente um deles. E se ele não estiver tentando nos impressionar, mas sim nos usando como isca? Sugeriu outro, cautelosamente.
Ancião, devemos interrogá-lo? Ele é apenas um imortal dourado, então duvido que possa nos fazer algo, mas tenho um mau pressentimento sobre ele. A mulher que os liderava disse calmamente: estamos seguindo em linha reta desde que entramos no Inferno Branco, pode ser apenas uma coincidência. Se vocês estão tão preocupados, podemos parar e deixá-lo passar. Os outros concordaram com a sugestão dela e optaram por descansar. Eles cavaram uma enorme cratera na neve antes de se acomodarem dentro dela. Poucos minutos depois, Yuan os alcançou. Eles silenciosamente esperavam que ele continuasse voando, mas suas expressões escureceram quando ele parou repentinamente bem acima deles. Eu sabia. Ele está aprontando alguma coisa, exclamou uma das mulheres apressadamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.